depois em espanhol. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, solo crer, solo crer, todo es posible, solo creer. En español, solo creer. Cantemos. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solamente creer. Todo es posible. Solamente creer. Padre Celestial, Pai Celestial, estamos muy agradecidos a ti. somos muito gratos a Ti, Nos has traído de lejos, porque o Senhor nos trouxe de longe otros viven más cerca, e outros mais perto, pero estamos aquí unidos para un solo propósito. mas estamos aqui unidos para um propósito só. Estamos buscando la salida de la Odisea. Estamos buscando a saída de Laodiceia. Ya estamos hartos de la Odisea. Já estamos fartos de Laodiceia. Ven pronto, Señor Jesús. Vem brevemente, Senhor. Pero mientras estamos aquí, Por isso estamos aqui queremos ayudar al pueblo. e queremos ajudar o povo. No he venido de tan lejos para perder tiempo. Eu não vim aqui de tão longe para perder tempo, Senhor. Queremos decir algo que tú quieres decir a tu pueblo. Queremos dizer algo que o Senhor quer dizer para o teu povo. El pueblo tiene preguntas O povo tem muitas perguntas y apenas así podemos saber cuáles son sus e pensamientos. somente assim podemos saber quais são os seus pensamentos. Ayúdanos para dar una buena respuesta, Ajuda-nos para dar uma boa resposta, para aclarar la mente del pueblo. para esclarecer algo para a mente do povo. Bendice el ministerio. Abençoa este ministério. Ayúdanos en todo. Ajuda-nos em tudo. En el nombre de Em Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pueden tomar asiento. Podem se assentar. Gracias, hermano Alberi, Obrigado ao irmão Alberi, agradeço ao irmão Alberi por traer la invitación de estar aquí. por nos convidar para estarmos aqui. Muy contento de estar entre ustedes. Estou muito alegre de estar entre vós. Yo no sé por qué invitan un viejo para una reunión de jóvenes. Eu não sei por que vocês convidam um velho para uma reunião de jovens. Ojalá puedan aprender algo. Oxalá vocês possam aprender alguma coisa. Yo sé que hace calor, Eu sei que faz muito calor, pero estamos aquí mas estamos aqui para aprender para aprender cómo llegar al cielo como chegar ao céu y evitar un lugar mucho más e caliente. evitar um lugar muito mais quente. Este es un clima muy bueno. Esse é um clima bom. Yo he estado donde hace mucho calor, Eu já estive em lugares onde faz muito mais calor, como en Amazonas. como no Amazonas.
Pero gracias a Dios que estamos todos en un solo lugar. Mas graças a Deus estamos todos num lugar, somente num lugar. Y entre ustedes ha habido unas preguntas. E entre vocês foram feitas algumas perguntas. Y antes de entrar en la palabra vamos a hablar de las preguntas. E antes de eu entrar na palavra, então quero falar sobre as perguntas. Entonces, hermano Marcio, ¿tienes preguntas? Vamos a proceder. Então, o Márcio tem algumas as perguntas, então nós vamos proceder com isso. Irmão Jorge, hermano Jorge, Deus te bendiga. Quisiera saber como era el comportamiento de los jóvenes en la época del profeta. Bueno, en la época del profeta no había reunión de jóvenes como esto. Na época do profeta não tinha reunião de jovens como essa. Había muy pocas iglesias del mensaje. Tinha muitas poucas igrejas da mensagem. Efectivamente estaba el tabernáculo Algumas vezes ele estava no tabernáculo. y había otras dos iglesias supuestamente del mensaje. Então havia outras igrejas que supostamente eram da mensagem. El profeta salía a predicar donde lo invitaban. Então o profeta ia pregar aonde convidava, ele era convidado. Entonces no había ambiente del mensaje como hay hoy. Então não tinha ambiente da mensagem como tem hoje. Éramos bautistas, Nós éramos batistas, metodistas, metodistas, pentecostales, pentecostais, y Dios llamó de todos sus lugares. e Deus chamou de todos esses lugares. Ahora es que estamos viendo, Agora que nós estamos vendo, el mensaje está a floreciendo. mensagem está florescendo. Aquí todos esos árboles, Aqui, olhando para todas essas árvores, se supone que algunos son frutales. supostamente algumas delas dão frutas. Ahorita todos son iguales. Agora todas são iguais. Pero cuando muestra el fruto, Mas quando elas mostram os seus frutos, entonces sabemos cuál es. então nós sabemos que classe de árvore é. Y ustedes E aquí vocês aqui, son la flor de Brasil. vocês são as flores do Brasil. Entonces en el tiempo de William Branham Então no tempo de William Branham, no había como esto. não havia nada como isso aqui. ¿Dónde está? Se o hermano Branham viviera hoy, ¿qué cree usted que él hablaría sobre el anillo de compromiso si es algo fuera de la palabra? ¿Quién usa debe dejar de usar? ¿O esto no hace ninguna diferencia? Importa muy poco. Isso me importa muito pouco. Cada país tiene sus costumbres. Cada país tem os seus costumes. En América, Lá na América, solo la mujer lleva un anillo de compromiso. somente a mulher ela tem o anel de a aliança de compromisso. Y con eso da a entender a todo mundo E com isso ela dá a entender para todos que ella ya está contratada. que ela já está comprometida. No estén mirando. Não, para que nenhum homem esteja olhando para ela. Aquí parece que el varón también lleva. Aqui parece que o varão também usa a aliança. Es buena idea, Isso é uma boa ideia, porque en el mundo brasilero porque no mundo brasileiro hay unas mundanas muy atrevidas. tem umas mundanas muito atrevidas. Yo he viajado a muchos países del mundo Eu tenho viajado a muitos países do mundo y Brasil e aqui no Brasil es el peor país del mundo é o pior país do mundo para vestimenta de mujer, quando se trata de mulher, de todo el mundo. da vestimenta de mulher. Sí. Se visten peor aquí que en Se todo el veste mundo. pior aqui que em qualquer parte do mundo. No estamos hablando de ustedes, Nós estamos falando de vocês, estamos hablando de Guarulhos, estamos falando de Guarulhos, de Guarulhos, de todos sus lugares, de todos esses lugares. casi desnudas. Eles estão quase nuas. Entonces mejor que el hombre lleve su anillo Então é melhor que o homem leve tenha a sua aliança, para que sepan que está contratado. para que elas saibam que você está comprometido. Pero cada país tiene su costumbre. Mas cada país tem os seus costumes. No se preocupen por detalles pequeños. Então não se preocupe por esses pequenos detalhes. Sirvan a Jesucristo. Sirvam ao Senhor Jesus Cristo. No tenemos Biblia para eso. Nós não temos Bíblia aqui para isso. Sí. También.
Anillo de matrimonio es muy importante. A aliança de casamento é muito importante. Algunos varones Alguns varões tienen trabajo têm trabalho que el anillo estorba. que o anel ele é um estorvo. A aliança é um estorvo. Hay trabajos que este anillo engancha Então tem trabalhos que quando ele vai fazer algum trabalho aquilo engata. y puede quitar el dedo. Então ele pode até perder o dedo por isso. Entonces hay que usar la cabeza. Então tem que usar a cabeça. Em português, esse irmão Jorge, qual foi a sensação ou experiência que você teve quando recebeu o Espírito Santo, que fez o irmão Brana te dizer palavras? Qual foi a sensação ou experiência? Okay. Qual foi a sensação ou experiência que você teve quando recebeu o Espírito Santo, que isso o irmão Brana te dizer o te parabenizar? Bueno, es muy sencillo Muito simples. y es una de las experiencias más grandes de la vida. Essa é uma das maiores experiências da vida. Yo estaba de visita en un lugar como 2.000 kilómetros lejos de William Branham. Eu estava visitando um lugar a 2.000 quilômetros longe de William Branham. Él sabía dónde yo estaba. Ele sabia onde eu estava. Esto era final de septiembre. Isso era no final do mês de setembro. En mayo, No mês de maio, él me había dicho, então ele me falou: mira Jorge, yo te doy permiso para entrar en compromiso con Rebeca. olha Jorge, eu te dou a permissão para você se comprometer com a Rebeca, Puedes entregar anillo, que você pode dar a aliança, o anel para ela, pero ni piensen en matrimonio mas nem pense em matrimônio, em casamento, hasta que ambos tengan el bautismo del Espíritu até Santo. que ambos tenham o batismo do Espírito Santo. Entonces yo no pensé en matrimonio, Então eu não pensei em me casar. yo pensé en recibir Espíritu Santo. Então eu pensei em receber o Espírito Santo. Ahora, él siendo siervo de Dios, Agora ele sendo um servo de Deus, en ese momento então naquele momento me hubiera puesto la mano, ele teria colocado suas mãos sobre mim, ora sobre mí ele teria orado sobre mim y recibo Espíritu e Santo. eu teria recebido o Espírito Santo. Así no fue. Mas não foi assim. Eso fue en mayo. Isso foi em maio. Yo era joven de 19 años. Eu era um jovem de 19 anos. No tenía trabajo, Eu não tinha trabalho, no tenía carro, eu não tinha um carro, no tenía bautismo correcto, eu não tinha o batismo certo, no tenía Espíritu eu Santo. não tinha o Espírito Santo. Era un cero, Então eu era um zero. semejante a mi hermano, semejante a ti Semelhante aqui ao pastor y a muchos. e com muitos. Pero yo pensaba que necesitaba esposa. Mas então eu pensava que eu necessitava de uma esposa. Entonces él me dijo, Então ele me disse: ni pienses en matrimonio então não pense em casamento hasta que tengan ambos Espíritus Santos. até que vocês tenham o batismo do Espírito Santo. Y la vida siguió. Então seguimos. El día 2 de agosto, E no dia 2 de agosto, él me bautizó en nombre de Jesucristo. então ele me batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Ahora resulta que fue el último bautismo, Então resulta que foi a última pessoa que ele batizou. pero no sabíamos en ese tiempo. Mas nós não sabíamos nesse tempo, naquele tempo. En septiembre estoy de visita a un lugar lejos Então em setembro, no mês de setembro, eu estava visitando um lugar longe dali. y yo y dos varones estamos orando. Então tinha dois varões e eu estávamos orando. No me estaban pegando, Eles não estavam colocando as mãos. simplemente tres varones orando. Simplesmente estavam três varões que estavam orando. Pero Dios estaba mirando. Mas Deus estava observando isso. Y mientras estamos orando, E enquanto estávamos ali orando, yo con los ojos cerrados, eu estava com meus olhos fechados parecía un cielo nublado, e parecia que o céu estava ali como nublado. pero entran rayos de luz Mas por eu las nubes, sentia que como raios de luz vinham de lá, a través de las nubes. através das nuvens. Y un rayo venía hacia mí. Então desses raios veio até mim. Y en eso suena el teléfono, E nesse momento tocou o telefone, porque uno de los varones porque dos varões estaba esperando llamada de William Branham. estava esperando telefonema do irmão Brana. Y en eso terminamos de orar. Enquanto nós terminamos então de orar, Y cuando respondieron el teléfono, então quando ali contestaram o telefone, William Branham dice, pero primero deja hablar con Jorge. então o William Brana disse: primeiramente eu quero conversar com Jorge. Entonces yo saludé Então eu fui, saudei ele
Y él me dice, mira Jorge, quiero ser el primero en felicitarte en haber recibido el bautismo del Ele disse, Espíritu olha Santo. Jorge, eu quero ser o primeiro em te parabenizar por ter recebido o batismo do Espírito Santo. Y la vida siguió. E a vida continuou. Pero en 8 días, Mas 8 dias depois, yo ya era soldado americano então eu era um soldado americano con Espíritu Santo. com o Espírito Santo. Y Dios me protegió en esos 2 años de ejército. Então Deus me guardou durante esses 2 anos que eu tive ali. Y América ha pasado por muchas pruebas. E a América tem passado por muitas provações. Y ustedes leen el periódico E vocês veem nos jornais y en la televisión. e na televisão. Hemos pasado por cosas muy terribles. Temos passado por coisas terríveis. Pero yo quiero decir hoy Mas eu quero dizer hoje que nuevamente que novamente tengo orgullo eu tenho um grande orgulho de ser americano. de ser americano. Tenemos un presidente Temos um presidente que va a acabar con todos los cucarachas. que vai acabar com todo esse bocado de baratas que tem por aí. Todavía va a caer Estados Unidos, Então eu sei que os Estados Unidos vai cair, pero estamos en un tiempo de una temporada mejor. então estamos vivendo um momento, uma temporada melhor. Pero volviendo al tema, Mas voltando então ao tema, cuando yo recibí Espíritu Santo, quando eu recebi o Espírito Santo, la vida siguió normal, a minha vida continuou normalmente, pero sabía que algo había ocurrido. mas eu sabia que algo tinha acontecido. No tenía algunos deseos de antes. Eu já não tinha os desejos de antes. Dios siempre llega a tiempo. Deus sempre chega no momento exato. Cada uno tenía que estar aquí hoy. Cada uno tenía que estar aquí hoy. Todos deveriam estar aqui hoje. Tenías que estar vestido y vestida como estás. Você tinha que estar vestida da maneira como você está hoje. Dios está mirando todos los detalles. Deus está olhando a cada detalhe de cada um. Algunos son repetidos. Como foi sua primeira experiência com Deus? Como foi entrar na família Branham e a convivência com o profeta? Como foi sua primeira experiência com Deus? Como foi entrar na família Branham e o dia a dia com o profeta? Bueno, yo entré a conocer familia Branham por la puerta de atrás. Eu, quando conhecia a família Branham, eu entrei pela porta de trás. Yo era un estudiante. Eu era um estudante. Faltaba año y medio para graduación de secundaria. E faltava 1 ano e meio para eu me formar. Y de repente llega la más hermosa de todo el mundo. Então, de repente, chegou ali uma moça mais famosa do mundo inteiro. Y tenía un acento distinto porque venía de otra parte del país. E ela tinha então um sotaque diferente porque vinha de outra parte do país. Y solo me dice, mi papá es un predicador. A única coisa que ela me disse foi que meu pai é um pregador. Yo era hijo de misionero. E eu era filho de um missionário. Conocía muchos predicadores. Eu conhecia muitos pregadores. Eso no me molestaba. Então isso não me aperreava muito. Y Dios ha traído esta familia, Então Deus trouxe essa família más de 2,000 kilómetros, a mais de 2.000 quilômetros y pone a una cuadra de mi casa. e colocou então aí a uma quadra da minha casa. Dios sabe lo que está haciendo. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Yo tenía otras novias, Eu tinha outras namoradas, pero eran novias de 2 días. mas era namorada de 2 dias. Pero cuando yo conocí a William Branham, Mas quando eu conheci a William Branham, nunca había oído ese nombre. eu nunca tinha ouvido este nome. Eu nunca tinha ouvido este nome. Y entonces cuando estoy hablando con él, Então, quando eu estava conversando com ele, él me escuchaba, então ele me ouvia yo hablaba, e eu falava, luego él hablaba y yo escuchaba. e logo ele falava e eu ouvia. Y ese primer encuentro, no sé, quizás unos 15 minutos, Nesse primeiro encontro, talvez durou uns 15 minutos a conversa. yo no recuerdo qué dijo. Eu não me lembro o que falei, nem o que eu vi. Lo único que O recuerdo, único que eu me lembro me dio permiso foi que ele me deu permissão para estar más cerca de su hija. para estar mais perto da sua filha. Entonces yo tenía la victoria. Então eu tinha uma grande vitória. Él tenía problema, Ele tinha um problema agora, porque había otros muchachos por ahí porque tinha outros rapazes por ali esperando como un tigre. que estavam esperando como se fosse um tigre.
pero sabían quién era. mas sabiam quem era ele. Tenían temor. Então eles tinham temor, medo dele. Yo no sabía quién era. E eu não sabia quem era. Era el padre de la muchacha. Ele era o pai daquela moça. Pero algunos, vamos a decir, años después, Então, depois de alguns anos, yo supe que en ese primer encuentro, eu soube então que naquele primeiro encontro, él está pasando el escáner. ele estava então ali passando o raio-x. Desde allá hasta allá. Entonces, sus palabras valen oro. Então as suas palavras valiam ouro. Él dio permiso. Então ele me deu a permissão. Él puede ver qué estaba pasando. Então ele sabia o que estava acontecendo. ¿Cómo voy a esconder algo de profeta? Como poderia esconder algo do profeta? No se puede. Isso não se podia. Pero yo conocía otros que eran seguidores Então, mas eu conhecia outros que seguiam ele, que pensaban que él no podía ver. que pensavam que ele não podia ver eles. Pero él estaba viendo lo que está pasando. Mas ele sabia de tudo o que estava acontecendo, passando Como en la Biblia con Elías. com a Bíblia, com Elias. Elías está por acá en Israel Elias estava ali em Israel y él sabe todo lo que está pasando en otro reino. e ele sabia o que estava acontecendo lá no outro rio, A puerta cerrada. nas portas fechadas. Dios sabe lo que tú estás pensando. Deus sabe o que você está pensando. Ok. Irmão Jorge, foi muito difícil falar com o profeta para pedir a Rebeca em casamento. Hermano Jorge, foi difícil para você falar com o profeta para pedir a Rebeca em matrimônio? Bueno, ya hablamos un poco de eso. Bom, já falamos um pouquinho sobre isso. Yo tenía que buscar un día cuando él estaba en casa, Eu tinha que buscar um guia quando ele estava em casa, porque él viajaba mucho. porque ele viajava sempre. Entonces resulta que estoy en el cuarto solo con él. Então eu estava ali no quarto somente com ele. Yo venía con un propósito. Então eu vinha com um propósito. Creo que él ya sabía. Eu acho que ele já sabia disso. Y comenzamos a hablar. E começamos a conversar. Él está hablando. Então ele está falando. Yo estoy escuchando. Eu estou ouvindo. Largo rato. Isso durou muito. Dije, hermano Branham, todo esto es maravilloso. Então eu disse, irmão Brana, tudo isso é maravilhoso. Pero yo he venido con un propósito. Mas eu vim aqui com um propósito. Ajá, ¿cuál será? E qual é o teu propósito? Entonces yo le dije, pues usted ha visto que yo amo a su hija. Então eu disse, se o senhor tem visto, já viu, eu amo a sua filha. Y yo quiero su bendición y su permiso para casar. Eu quero a sua bênção e a sua permissão para me casar com ela. Dos hombres hablando. Então eram dois homens conversando. O sea, un hombre y un muchacho. Um homem e um rapaz. Pero era todo muy natural. Mas isso era tudo natural. Hoy tenemos a profeta allá muy grande. Hoje nós temos o profeta lá, muito longe. Pero era un hombre natural. Mas ele era um homem natural. Anoche él estuviera aquí hincado con los hermanos. Se ele estivesse aqui à noite, ele estaria aqui de joelho junto com os irmãos. Cuando usted lo veía en un grupo, quando você via ele em algum grupo, él no resaltaba, yo soy profeta. Ele não chegava ali dizendo, eu sou o profeta. No se distinguía. Não sabiam diferenciar. Así era él. Assim ele era. Muy sencillo. Ele era muito simples. Irmão Jorge, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o seu voto eterno para com a irmã Rebeca. Hermano Jorge, me gostaria que você falara um pouco mais sobre seu voto eterno com Rebeca. Bueno, el voto eterno. Bem, o voto eterno. Primero, el matrimonio fue algo muy sencillo en una casa. Primeiramente, o casamento foi algo muito simples celebrado numa casa. Eu tinha pocos dias de vacação do exército. Eu tinha poucos dias de férias do exército. Eu la chamei um dia, vamos dizer, um martes. Eu creio que eu liguei para ela foi uma terça-feira.
Mira, vamos a casar próximo martes. Então eu digo, olha aqui, se prepare que nós vamos nos casar na próxima terça-feira. Ok. Então foi assim. Algo muy sencillo en la casa. Foi algo muito simples em casa. Está el pastor Collins, Estava o pastor Collins ali, estoy yo y Rebeca. estava a Rebeca e eu e Rebeca. Estaba Billy Paul y otra hermanita. Estava Billy Paul e outra irmã ali. Y la familia. Então, e a família? Menos mi madre. Menos a minha mãe. ¿Por qué? Agora, por quê? Porque ella estaba con número 10. Porque ela estava com o número 10. Número 10. Ahora, como yo no soy mujer, yo no conozco tanto de eso. Então, como eu não sou mulher, eu não sei muito sobre essas coisas. Ou seja, ela estava esperando o 10º filho. Pero se supone que cuando ya tiene 9 hijos, se supõe que quando ela tem 9 filhos, ella puede saber si son dolores de parto o si son, no son. ela tem que saber se ela está com dor de parto ou não. Pero ella estaba con unos dolores, Então ela sentia algumas dores, quizás era dolor de parto, talvez fosse alguma dor de parto. y estaba en la casa. E ela estava em casa. No estaba en el matrimonio. Ela não estava no casamento. Eso fue 30 de marzo. Isso foi no dia 30 de março. La niña nació en mayo. A menina nasceu no mês de maio. Entonces estamos en este matrimonio Então estávamos ali no casamento, muy sencillo. muito simples. Repetimos los votos, Então repetimos algumas fotos, pusimos anillo, colocamos ali as alianças. damos el beso Então demos o primeiro beijo y casados. e nos casamos. Ok, pasamos 40 años, Então passamos 40 anos, muchos kilómetros, muitos quilômetros viajamos. y el día 28 de noviembre del 06, E no dia 28 de novembro de 2006, el Señor se la llevó. então Deus a recolheu ao lar. Pero antes de irse, Mas antes de que ela fosse, hablamos todo muy sincero. então nós falamos tudo juntos sinceramente. Y yo prometí, no voy a casarme. E eu prometi para ela, eu não me casarei mais. Tú eres única. Tu é a única, tu é única. Ella había pasado 20 años viviendo con profeta. Ela passou 20 anos vivendo ao lado de seu pai, o profeta. Ella sabía lo que era fe, lo que era milagro. Ela sabia o que era ter fé e milagres. Yo dije, mira, tú sabes que Dios te puede levantar en 5 minutos nueva. Eu digo, Rebeca, tu sabe que Deus pode te levantar daí em 5 minutos, nova. Pero si Dios escoge llevarte, Mas se Deus escolhe te levar, entonces busca a tu papá y ahí me esperas. então você, quando chegar lá, busque seu pai e me espere lá. Entonces yo estaba en un culto en África. Então eu estava num culto na África. Aquí son menos de 2,000 personas. Aqui são menos de 2.000 pessoas. Allá eran más de 6,000 personas. Lá era mais de 6.000 pessoas. Todos negros. Todos ali de cor. Yo era único blanco. Era o único branco que estava ali. Y después de la predicación, E depois da pregação, el pastor se para rápido. então o pastor se levantou ali rápido. No sabemos cuándo vuelve, hermano Jorge. Nós não sabemos quando é que o irmão Jorge vai voltar. ¿Alguna pregunta? Tem alguma pergunta aqui? Y pasan las preguntas. E começaram a passar as perguntas. La única que recuerdo, A única que eu me lembro, una hermana dijo, uma irmã me disse: bueno, ya que el Señor llevó a tu esposa, já que Deus recolheu a tua esposa, ¿por qué sigues con anillo? e tu ainda está com aliança. Bueno, esta gente se fija en todo. Eu digo, essas pessoas se fixam em tudo, olham tudo. Dije, esto lo traigo todavía, Eu disse, eu ainda tenho isso aqui, porque mi compromiso con Rebeca no era solamente hasta la muerte os separe. porque meu compromisso com a Rebeca não foi até que a morte nos separasse, Toda la eternidad. mas por toda a eternidade. Amén. Entonces, ahora si yo fuera joven, Mas se eu fosse um jovem, como era William Branham cuando murió su esposa, como era William Branham quando sua primeira esposa partiu, quizás sería un cuadro distinto. talvez seria um quadro diferente. Pero yo ya tengo todo el entrenamiento de 40 años. Mas eu já tenho todo o treinamento, já fui treinado durante 40 anos. No tengo en mi cabeza Yo no- interés en comenzar de nuevo. Eu não tenho aqui na minha cabeça o interesse de começar outra vez. Y también traigo el anillo E também eu tenho a minha aliança con segundo propósito. com um segundo propósito. Porque en todo el mundo Porque no mundo inteiro hay muchas mujeres desesperadas. há muitas mulheres desesperadas. Cuidado.
Cuidado. Porque cuando llegas al cielo, Porque quando chegar ao céu, encuentras con Rebeca. e você vai se encontrar com Rebeca. E ó, Pero hace poco, o sea, el año pasado, faz pouco, no ano passado, un hermano muy amigo mío, grande amigo meu, irmão, un ministro, ministro, él habla español, ele fala espanhol, poco inglés. pouquinho de inglês. Me llamó un domingo por la mañana. Ele me ligou domingo pela manhã. Está llorando Ele está chorando. y me cuenta que tuvo un sueño. E ele então ele me contou que ele teve sonho. Un sueño de esos muy reales. Sonho desse muito real. Y despertó llorando. E ele se despertou chorando. Y dice que estaba en el cielo Ele disse que ele estava na glória, no céu. y estaba frente a William Branham. E ele estava diante de William Branham. Y están hablando. E eles estão conversando. Dije, pero tú no conoces inglés, él no conoce español. Então ele disse, mas tu não conhece inglês, nem ele conhece espanhol. Yo sé, Ele disse, eu sei disso. pero nos entendíamos perfectamente. Mas nós nos entendíamos perfeitamente. El lenguaje del cielo A linguagem lá do céu es distinto a é portugués diferente ao português. o español o Ou inglés. espanhol ou inglês. Es algo más elevado. É algo mais elevado. Anoche casi llegamos. À noite quase nós chegamos lá. Amén. Entonces, cuando él está hablando con William Branham, Então quando ele estava ali conversando com William Branham, le hace unas preguntas então foi feito umas perguntas y están hablando. e eles estão ali conversando. Luego él ve que al lado de William Branham, Então ele viu que do lado de William Branham, agarrado de su brazo, ali pegando no seu braço, había una señorita. e tinha ali uma jovenzinha. Ajá, esa es Rebeca. Ele olhou e disse, essa é a Rebeca. Entonces habló con ella. Então ele falou com ela. Ella le dice, Então ela lhe disse, tú le dices a Jorge que estoy exactamente donde me dijo que estuviera. quero que você diga para Jorge que eu estou exatamente no lugar onde ele disse que eu estivesse. Está esperando. Ela está me esperando. Falta poco. Falta pouco. Bueno. Irmão Jorge, o senhor alguma vez saiu de caçada ou foi caçar ou pescar com o profeta? Hermano Jorge, alguma vez você foi de caceria ou de pesca com o profeta? No, yo no soy pescador ni soy cazador. Não sou pescador nem caçador. Soy traductor. Eu sou tradutor. Qual foi a sensação ao descobrir que você estava andando ao lado do profeta de Deus? Qual foi a sensação que você teve a estar caminhando ao lado do profeta de Deus? Como dije, era un hombre muy normal. Como eu disse, ele era um homem muito normal, simples. Él no llevaba una placa en el carro, profeta de Dios. Ele não tinha uma placa ali, um aviso no carro dele dizendo profeta de Deus. Él lavaba su propio auto, Ele lavava o seu próprio carro. arreglaba sus matas. Ele podava as árvores. Él era el papá de la muchacha. Ele era o pai daquela moça. Ahora, mucho después, Agora, tempo depois, cuando vi que era un hombre muy especial, quando eu vi que era um homem muito especial, lo único era que yo prestaba mucha atención. a única coisa era que eu prestava muita atenção. Pero no era como hoy. Mas não era como hoje. Cuando William Branham partió, Quando William Branham partiu, había muy pocas personas creyentes. havia muitas poucas pessoas crentes. No había iglesias de mensaje. Não tinha igrejas das mensagens. Era muy distinto. Era muito diferente. Entonces, en cuanto a mi persona, yo sabía que era muy distinto, Então, quanto a mim, eu sabia que era muito diferente. pero era un hombre muy normal. Mas ele era um homem muito normal, simples. Aqui está. Irmão Jorge, o que você sentiu quando você viu por primeira vez a Rebeca? Hermano Jorge, o que sentiu você quando você viu Rebeca por primeira vez? ¿Dónde has estado toda mi vida? Onde você esteve durante todo esse tempo, toda a minha vida? ¿Ven? Onde você esteve durante todo esse tempo? O sea, de ahí en adelante ya no estaba buscando a nadie. Então, a partir daquele momento, eu já não andei buscando mais ninguém. ¿Ven?
Repetidos. Ok. Irmão Jorge, como foi sua experiência de receber o batismo do Espírito Santo e quais foram as mudanças visíveis que o senhor percebeu em sua vida? Hermano Jorge, como foi sua experiência de receber o batismo do Espírito Santo e quais foram os cambios visíveis que você percebeu em sua vida? Bueno, la experiencia fue como ya dijimos. A experiência, como eu já disse, Muy sencillo muito simples. y sabía que Dios había hecho algo. Eu sabia que Deus tinha feito algo em mim. No me dio todo de una sola vez, Ele não me deu tudo de uma vez só, pero comenzó. mas Ele começou. Algo está cambiando. Algo estava mudando. Y al otro día es que recibí la llamada de mi madre, Então, no outro dia foi que eu recebi o telefonema da minha mãe, que había recibido carta de presidente, que ela tinha recebido uma carta do presidente, y yo tenía que reportar al ejército. então que eu tinha que ir para o exército. Entonces Dios llegó a tiempo. Então Deus chegou a tempo. Preparó el vaso, Então Deus preparou o vaso, porque en 8 días porque em 8 dias yo era soldado. eu seria um soldado. En un mundo muy distinto. Era um mundo completamente diferente. Soldados. Era só soldados. Todos tomaban, Todos bebiam, fumaban, fumavam, mujeriegos. eram mulherengos. Y yo era el pájaro raro. Então era o único pássaro estranho no meio deles. Entonces Dios protegiendo. Então foi Deus que estava me guardando. Irmão Jorge, como você recebeu o Espírito Santo? Bom, já foi. Qual o seu conselho para os jovens recebê-lo? Qual o seu conselho para os jovens receber o Espírito Santo? La oración sincera. A oração sincera. Ahora, en la Biblia tenemos casos, Agora, aqui na Bíblia nós temos alguns casos. el libro de los Hechos No livro de Atos, se fue escribiendo según funcionaba, vivían su mensaje de aquel día. então aquilo foi progressivamente de acordo com a mensagem que viviam naquele tempo. Ahora estamos viviendo el libro de Hechos siglo XXI Agora nós estamos vivendo o livro de Atos no século 21 y tenemos la receta eterna. e nós temos a receita eterna, Arrepentidos, que é arrependei-vos bautismo en nombre de e Jesucristo batismo em nome de Jesus Cristo y recibiréis e receber Espíritu o Santo. Espírito Santo. Estos aquí, Esses aqui, esos allá, esses lá, hasta donde Dios esté llamando. até quando quantos Deus estiver chamando. Y mientras Dios llama, Então, enquanto Deus está chamando, esa promesa es para ti. essa promessa para você. Entonces tienes que apartar todo el mundo, Então você tem que separar de todo mundo enfoca en Dios, e você colocar se direcionar a Deus. y mientras tú eres sincero, Enquanto você seja mais sincero, Dios responde. então Deus vai responder. Y se ve que aquí en Brasil Então eu tenho visto que aqui no Brasil tienen ministros muy bien parados, tem ministros que estão bem parados na palavra, porque ustedes son el fruto del ministerio porque vocês brasileiro. são os frutos desses ministérios. Cada quien tiene su pastor, Cada quem aqui tem seu pastor, tiene su líder de juventud, tem o seu líder de jovens. y si no tienes respuesta, E se você não encontrar respostas, busca con estos varones. então vá até esses varões. Están ahí para ayudar. Eles estão aí para te ajudar. Como foi que o irmão teve a certeza que a irmã Rebeca era a que Deus escolheu para ser sua esposa? Como foi que o irmão teve a certeza que a irmã Rebeca era a que Deus havia elegido para ser sua esposa? Bueno, eso es muy sencillo, Isso é muito simples. pero esto viene de unos que están dudando. Isso parece que alguns estão duvidando. Isso aqui parece que alguém escreveu, está duvidando de algo. Y aquí no firmó nadie. E aqui não tem nenhuma assinatura. Pero cuando Dios tiene a alguien para ti, Quando Deus tem alguém para você, solo en ella vas a enfocar. então você somente vai se enfocar nela. No vas a estar escogiendo entre 3 y 4. Você não está olhando para 3, 4, 5. Dios apareja. Então Deus vai aparelhar isso.
Pero el reloj de Dios, Mas no tempo de Deus, o relógio de Deus, Él no arregla su reloj conforme el mío. ele não conserta seu relógio conforme o meu. Yo tengo que arreglar el mío conforme a Él. Então eu tenho que aparelhar meu relógio conforme o dele. Y mientras tú estás en oración, Enquanto você estiver em oração, y eso vamos a hablar más adelante, e isso nós vamos falar daqui a pouco, y tienes una vida balanceada, e você tem balance na sua vida, Dios va a proveer lo que tú necesitas. então Deus vai prover o que você proverá o que você necessita. Ahora, todos esos que se pararon, que están buscando pareja, Agora, todos vocês que se levantaram, que andam buscando o casamento, cuidado. tenha cuidado. Mejor solo que mal acompañado. Então é melhor estar sozinho que mal acompanhado, Porque todos tenemos parientes porque todos nós temos parentes que se casaron rápido que se casaram rapidamente y terminó en cero. e terminou em nada. Y la abuela cuidando el niño. Então são as avós que estão cuidando das crianças. Mucha paciencia. Então tenha paciência. Dios va adelante. Deus é que vai adiante. Si tú quieres ponerte enfrente de Dios, Se você quer estar adiante a Deus, no funciona. isso não funcionará. Tranquilo. Então fique quieto, tranquilo. Dios te va a mostrar. Deus vai mostrar isso para você. Como o profeta era como sogro? Como era o profeta como suegro? No sé, porque cuando yo me casé, él ya se había ido. Eu não sei, porque quando eu me casei, ele tinha partido. Cuando él estaba, Quando ele ainda estava vivo, estábamos comprometidos. nós estávamos somente comprometidos. Muy buen amigo. Era bom amigo. Yo podía llegar a cualquier hora a hablar con él. Eu podia chegar a qualquer hora a conversar com ele. Pero él no llegó a ver los nietos. Mas ele não chegou a ver os seus netos. El primer nieto, O primeiro neto, hijo mío, o meu filho, él es un buen cazador. ele caça muito bem, é um bom caçador. Tiene un ojo, mira muy bien. Tem olho bem e atira muito bem. Entonces yo digo, si William Branham hubiera vivido para ver este muchacho, Então eu creio que se William Branham tivesse vivido para conhecer esse jovem, no habría cintas grabadas, então não haveria fitas gravadas sobre isso, porque estarían de cacería todo el tiempo. porque estariam sempre caçando por lá. Pero era un hombre muy sincero Mas era um homem muito sincero, y tenía mucha gracia para el prójimo. e então ele tinha muito respeito para com seu próximo. Nos llevábamos muy bien. Então nos dávamos muito bem. Quando um jovem namora uma jovem de outro estado distante, há algum problema usar aliança de compromisso? Quando um jovem quando um jovem se compromete com uma jovem de outro estado, há algum problema usar o anillo de compromisso? No, mientras los padres están de acuerdo, Enquanto os pais estiverem de acordo, muy bien. muito bem. Pero una sugerencia, Mas uma sugestão: no entren en compromiso não façam compromisso y el matrimonio es lejos. e casamentos muito longe, muito longo. Compromiso Quando se comprometem y luego casamiento, e logo casamento. menos de 6 meses. Em menos de 6 meses. Vamos. E já, de uma vez. O que o senhor aconselha ao jovem, à moça, quanto ao namoro? Sou uma mãe que me preocupo com a vida espiritual dos meus filhos, e eu creio que um rapaz e uma moça só podem namorar quando tiverem a certeza que tem o Espírito Santo. Lo que usted aconseja al muchacho y a la muchacha quanto ao noviazgo? Soy una madre que me preocupo mucho por la vida espiritual de mis hijos, y yo creo que el muchacho
y la muchacha solo pueden se comprometer cuando ambos tuvieran la certeza que tiene el Espíritu Santo. Amén. Amém. La madre está vigilando. Então, isso significa que a mãe está vigiando. Y ella ve que el muchacho y la muchacha tienen Espíritu Santo. Então ela está vendo se aquele moço, aquela moça tem o Espírito Santo. Y le da confianza. E então ela dará confiança. Yo dije a mis hijos, Então eu tenho dito para os meus filhos, allá cuando eran pequeños, quando eles eram mais pequenos, yo te voy a tener confianza, eu somente terei confiança em você. o sea, te voy a dar más rienda, Eu somente só vou te soltar um pouquinho mais, hasta cuando me des razón de no tenerte confianza. até quando você me der motivo para não ter mais confiança em você. Entonces ustedes se portan bien Então, se vocês se comportarem bem, y los padres tienen confianza. então os pais terão confiança em vocês. Pero como vamos a ver en la palabra, Então, como nós veremos agora, daqui a pouco na palavra, si usted comienza a mentir a su madre, então, a su se você mamá, começa então a mentir para seus pais, para sua mãe, y sale por ahí a escondidas, então você sai por aí escondido, padre y madre no van a tener então o pai e a confianza. mãe não terão confiança em você. 10 minutos y terminamos preguntas. Como foi? Qual a importância de ouvir a voz do profeta, na sua opinião? Explique um pouco o ministério das fitas. Qual é a importância de ouvir, de escuchar a voz do profeta, em sua opinião? Explique um pouco sobre o ministério das cintas. Muy bien, ministerio de las cintas. Muito bem, o ministério das fitas Es que cada uno é que cada escuchemos un poco cada día. possamos ouvir isso todos os dias. En la Biblia tenemos 5 ministerios Na Bíblia nós temos 5 ministérios y obran en armonía. que eles estão ali em harmonia, operam em harmonia. Uno no está sobre todos ellos. Nenhum está sobre o outro. Ahora, la primera parte que era. Sí. Bueno, la importancia de escuchar al profeta es A importância de ouvir o profeta, porque la Biblia dice porque a Bíblia nos diz que este es el único mensajero de Dios que esse é o único mensageiro de Deus que tiene voz grabada. que tem uma voz que está em fitas gravadas. Antes de William Branham, Antes de William Branham, estamos leyendo todos los profetas de la Biblia. estamos lendo tudo o que foi escrito os profetas da Bíblia. Pero ahora llega uno, Agora, un profeta, agora chegou um profeta en los días de la voz del séptimo ángel. no dia das vozes do sétimo anjo. Entonces, está en la Biblia, Então, isso está na Bíblia. conviene escuchar. Então, devemos ouvir. Y William Branham Então, William Branham, nunca apuntó a sí mismo, ele nunca assinalou para si mesmo, siempre apuntaba a Jesucristo. ele sempre assinalava para o Senhor Jesus Cristo. Entonces, cualquier Em ministerio, qualquer ministério, no importa cómo se llama, não importa como se chame, ni cuál idioma, em qual linguagem, si se resalta a sí mismo, que ele se exalta a si mesmo, eso no es de Jesucristo. isso não é de Jesus Cristo. Mensajeros de Dios, Os mensageiros de Deus, que son 5, que são 5, que están en Efesios capítulo de 4, Efésios capítulo 4, siempre señalan a Jesucristo. eles sempre vão direcionar para Jesus Cristo. Esto de ministerio de cintas E esse ministério das fitas, es una invención humana. isso foi uma invenção humana. En ninguna cinta el profeta dice pongan mis cintas en vez de Em predicar. nenhuma citação do profeta está escrito: você tem que ouvir as minhas fitas, você tem que ouvir as minhas fitas. Pero es una vía corta que han inventado Isso nada mais foi alguém que entrou pela tangente ali, para que el predicador sale a pescar, para que o pregador pudesse ir por lago pescar, va de vacaciones, pudesse ir de férias está comprando carro nuevo e comprasse um carro novo y no tiene que predicar. e não tem que pregar. Simplemente pisa botón. Simplesmente apertar um botãozinho. Eso no está en el mensaje. Isso não está nas mensagens.
Toda esa gente que está con supuestamente ministerio de cintas, Todas essas pessoas que estão supostamente com o ministério das fitas, dan espalda a la palabra de Dios. eles dão as costas para a palavra de Deus, Dan espalda al ministerio. dão as costas para o ministério. Y hay ciertas cintas E há certas fitas que no pueden escuchar, que não podem ouvir, porque el profeta resalta ministerio. porque o profeta ele exalta o ministério. Muy peligroso, Então é muito perigoso. porque estamos viviendo en el tiempo de la idolatría. Nós estamos vivendo no tempo da idolatria. Vamos a hablar eso más Nós adelante. vamos falar daqui a pouco sobre isso. O resto é isso. Já li e ouvi o profeta dizer que só podemos nos casar entre nós. Pelo que entendo, é só na mensagem. Gostaria de saber se o irmão George Smith estava ainda na Igreja Batista quando o irmão Branham autorizou namorar sua filha, ou já não estava mais na Batista, e sim na mensagem. Se ainda estava na denominação Batista, o que foi que impressionou o profeta a permitir que saísse com sua filha? Já he leído e he escuchado o profeta dizer que solo podremos nos casar entre nosotros. Por lo que entiendo es solo en el mensaje. Me gustaría saber si el hermano Jorge Smith estaba aún en la iglesia bautista cuando el hermano Branham le autorizó se comprometer com sua hija, ou estava aún na igreja bautista, ou estava em el mensaje. Se aún estava em la denominação bautista, que foi que impressionou el profeta a permitir que ele saliera com sua hija? Bueno, muy sencillo. Isso é muito simples. Él era profeta. Ele era um profeta. Él vivía más de 50% en otra dimensión. Ele vivia mais de 50% na outra dimensão. Y cuando yo primero encontré con E él, quando pela primeira vez eu me encontrei com ele, él pudo ver todo el pasado y ele todo el futuro. viu então tudo o meu passado e o futuro. Él no va a entregar su primogénita a cualquiera. Ele não ia entregar sua primogênita a qualquer um. Había hombres, varones, seguidores de él. Havia rapazes e varões seguidores do irmão Branham. Él no quería que su hija estuviera en el auto con ellos, Então ele não queria que sua filha nem entrasse no carro deles, porque él conocía su vida porque también. ele conhecia a vida deles. Entonces, él, por permiso de Dios, Então, pela permissão de Deus, ele sí, tú puedes conocer mejor a Rebeca. Então ele disse: você pode conhecer melhor a Rebeca. En ese tiempo no había iglesia de mensaje en Tucson, Arizona. Nesse tempo não tinha igreja da mensagem em Tucson, no Arizona. Yo la estaba llevando a Iglesia Bautista cada domingo. Então eu levava ela para a igreja batista todos os domingos. A veces él iba con nosotros E algumas vezes ele me acompanhou também, para decir amén a la palabra. para dizer amém à palavra. Y cuando usted está de vacación por allá lejos E quando você estiver de férias em algum lugar longe y no hay iglesia de e mensaje, não tiver nenhuma igreja da mensagem, no se quede en el hotel mirando televisión. então não fique no hotel olhando televisão. Vaya a iglesia. Vá a uma igreja. Hey. Amém. Bautistas predican de esta misma Biblia. Os batistas eles pregam dessa mesma palavra. Los católicos predican de esta Biblia. Os católicos pregam dessa mesma palavra. Tú vas y consigues una rebanada de pan, algo. Você vai e vê se consegue algum pedacinho de alguma coisa. Pero como estamos en la edad de la perfección, Mas como nós estamos na era da perfeição, no tenemos paciencia nós não temos a paciência. con un pastor en Río de Janeiro, por ejemplo, Um pastor no Rio de Janeiro que no predica igual como mi pastor. que não prega igual que o meu pastor. Qué vergüenza. Isso deveria dar vergonha. Entonces, si están en la palabra, Se você está na palavra, muy bien. muito bem. Ahora, es correcto que mejor
busques una esposa dentro del mensaje. Então, o que é correto é que você busque uma esposa dentro da mensagem. Yo no soy profeta. Eu não sou um profeta. Yo no puedo tomar la libertad. Bueno, hija, tú ve, busca por allá, no importa dónde. Eu não tenho a liberdade para dizer, oh, minha filha, vai e busque por lá, não sei aonde você quiser buscar. Amén. Entonces ustedes padres, Então, vocês pais, vigilen bien. então, vigiem bem isso. Ustedes son los responsables. Vocês são os responsáveis por isso. Como estudante das Escrituras, que esta era terminará em 1977. Se a boca de Deus é para nós, o que ele quis dizer em 1977? Como estudante das Escrituras, que esta edad terminará por volta de 1977. Si la boca de Dios es para nosotros, lo que Ele quiso decir en 1977. Muy sencillo. Muito simples. Si ustedes van al libro de Génesis, Se você lê o livro de Gênesis, todo era muy sencillo en aquel tiempo. tudo era muito simples naquele tempo. Y Dios dijo a Adán y Eva, E Deus disse para Adão e Eva: mira, gócense de todo este huerto. agora eu estou dando para vocês todo esse jardim, Pero hay un solo árbol, mas só tem uma árvore no toquéis. que você não deve tocar, Porque el día que comen de ahí, porque no dia que você tocar nele, van a morir. vocês morrerão. Bueno, llegó Satanás, Então chegou Satanás, enamoró a Eva. então enamorou Eva. Entonces ellos conocieron del árbol, Então eles se conheceram, provaram da árvore murieron. e eles morreram. No. Não, Pero algo comenzó. mas algo aconteceu, começou Ahí ali. comenzó algo. Ali começou algo. Porque a veces como Dios habla, no entendemos. Porque às vezes Deus fala e nós não entendemos. Dios puede decir una cosa, Deus pode nos dizer alguma coisa, pero es por revelación. mas é pela revelação. ¿Qué tal con Pedro? E, que tal o que aconteceu com Pedro? Pedro y los apóstoles están parados ahí en el Monte de los Olivos. Pedro e os apóstolos estão ali em pé diante do Monte das Oliveiras. No sabían que Jesús ya se iba. Eles não sabiam que Jesus já ia embora. Y Él les dice, E então ele disse: quiero que ustedes vayan y sean de testimonio por todo el mundo. eu quero que vocês sejam minha testemunha no mundo inteiro. Y bauticen en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. E batize-se em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Y alguien estuvo ahí y escribió muy E detallado. alguém esteve ali e escreveu muito bem o que ele disse. Pasan unos días, Então passaram alguns dias. no años, días. Dias, não foi anos, dias. Y ellos reciben el Espíritu Santo en el aposento alto. Então eles receberam o batismo do Espírito Santo lá no cenáculo. Y tanto era la bendición E tanto era aquela bênção, que salieron a la calle hablando en otros e idiomas. eles saíram pelas ruas falando em outra língua. Y los que estaban escuchando E os que estavam ali ouvindo, venían de otros países eles vinham de outros países. y escucharon en su E idioma. eles ouviam as pessoas falarem na sua própria linguagem. Y gustaron tanto de lo que escucharon. E eles gostaram tanto do que ouviram, ¿Cómo podemos participar de que esto? perguntaram como podemos participar disso. Y en la primera ocasión que Pedro tiene para repetir, E na primeira oportunidade que Pedro teve para repetir isso, no repitió lo que dijo Jesús. ele não repetiu o que tinha dito Jesus. Ahí no dijo en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. E aqui não diz em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. En el nombre de Ele Jesucristo. diz em nome de Jesus Cristo. Y por toda la Biblia E pela Bíblia inteira, y por 300 e años, durante 300 anos, esa era la fórmula. essa era a fórmula correta. Era por revelación. Porque era pela revelação. Entonces a veces el profeta dice cosas Às vezes o profeta diz coisas y nosotros malentendemos. e nós então mal entendemos isso. Pero en el año 1959, Mas em 1959, el profeta estaba predicando en las islas de Caribe. o profeta estava pregando nas ilhas do Caribe. Y había un americano entre varios que estaban con él. Então tinha um americano que entre vários que ele acompanhavam. Y él dice que estuvo 4 horas con William Branham. Então ele disse que ele esteve durante 4 horas com William Branham. Y le preguntó, Então ele perguntou: ¿por qué tú hablas tanto de 77? por que você fala tanto de 1977? Que de 59 a Porque 77 de 59 até 77 son 18 años. são 18 anos. Muy lejos. Estão muito longe. Yo hubiera dicho, Eu então teria dito: no te importa. isso não, que importa disso?
Pero el profeta dijo, Mas o profeta então disse, bueno, dice, Ven. cuando yo veía por el tiempo então quando eu vi, então como olhei para o tempo, para o futuro, y está viendo los años, está viendo los años, então ele está vendo todos os anos do futuro, está viendo números. ele está vendo então aqueles números, Dice, cuando llegaba al 77, então que quando chegou a 77, era un tiempo tan oscuro. era um tempo muito escuro, Yo pensaba, ningún creyente puede vivir en tanta tiniebla. que eu pensei que nenhum crente, nenhum cristão poderia viver no meio daquelas trevas. Ahora estamos a 40 años en tal oscuridad. Agora nós estamos a 40 anos de tanta escuridão. Pero la palabra dice en Isaías Mas a palavra de Deus diz em Isaías, 60, no livro de Isaías, no capítulo 60 de Isaías, en verso 1, no versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque tiempo futuro. Porque é um tempo futuro. He aquí, tinieblas cubrirán la tierra Porque eis que as trevas cobrirão a terra, y oscuridad las naciones. e a escuridão os povos. Mas sobre ti amanecerá Jehová, Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, y sobre ti será vista su gloria. e a sua glória se verá sobre ti. Estamos viviendo en un tiempo muy oscuro. Estamos vivendo num tempo muito escuro. Es difícil creer cuando todos tienen un teléfono inteligente, É difícil crer quando todos têm os teléfonos inteligentes. pero es un tiempo oscuro Mas é um tempo de escuridão, espiritualmente. falando espiritualmente. Pero entre la novia Mas entre a noiva, hay luz. a luz. Hay algo aquí que no existe afuera. Há algo aqui que não existe lá fora. Ustedes vinieron para calentarse en el fuego de Dios. Vocês vieram aqui para se aquecer no fogo de Deus. El profeta no ha errado. O profeta não falhou. Todo esto se va a terminar. Tudo isso terminará. Está en las manos de Dios. Isso está nas mãos do Senhor. Lo único que tienes que preocupar A única coisa que você tem que se preocupar no es buscar novia, não é buscar uma namorada, no es buscar esposo, não é buscar um esposo, pero buscar cómo llegar a la puerta de la resurrección. mas buscar como chegar às portas da ressurreição. Es lo único que importa. É o único que importa. Todo lo demás no importa. O irmão Branham disse que a criança a partir de 1 ano, ou 10 anos, né? 10 anos, deve ouvir a palavra como a outros na igreja. Com isso, alguns creem que não precisa de culto de jovem ou ir à igreja. O que o irmão Jorge tem a dizer sobre isso? El hermano Branham dijo que el niño a partir de 10 años, creo que 10 años, a partir de 10 años debes oír la palabra como a otros en la iglesia. Con eso algunos creen que no precisa o necesita de culto de joven. Lo que el hermano Jorge nos dice sobre esto. San Pablo dijo, São Paulo disse, a unos la leche de la palabra, para uns tem que dar o leite da palavra, otros a outros churrasco. então churrasco. Por eso tenemos escuela dominical É para isso que nós temos as escolas dominical y tenemos reunión de e jóvenes. nós temos a reunião para os jovens. Toda la palabra es verdad, A palavra inteira é a verdade, pero hay una porción para niños, mas há uma porção para crianças, otro para jóvenes, outra porção para um jovem, otra para viejos. outros para os mais velhos, Todo es palabra. e tudo é a palavra. Entonces tenemos que dar palabra conforme la capacidad de la Então nós persona. devemos dar a palavra conforme a capacidade de cada um. Muy sencillo. É muito simples. Y aquí está la prueba. E aqui está a prova disso. Los pastores que se oponen a esto Os pastores que se opõem a isso van a tener problemas con sus jóvenes. terão problemas com a sua juventude.
Amén. Bueno, Irmão Jorge, hoje em dia as mulheres estarem cortando seus cabelos. Eu não entendi isso aqui. Hoje em dia, as mulheres estão cortando seus cabelos e usando short, estando fora de lugar. Primeiramente, não é do homem a responsabilidade dentro da sua casa, para manter em ordem. Como o profeta dizia, hoje em dia as mulheres estão cortando seus cabelos e usando vestimentas curtas, estando fora de seu lugar. Primeiramente, não é o homem, el joven, dentro de sua casa. O que diz o profeta sobre isso? eso lo vamos a hablar en el mensaje en 5 minutos. Isso nós vamos falar dentro de 5 minutos sobre isso aqui. Vamos à última. Houve algum momento, algum episódio que marcou na convivência com o profeta de William Branham como pai e no trato com os jovens? Houve algum momento, alguma cena que marcou, creio que em tua vida, a convivência com o profeta, dia a dia com o profeta, de William Branham como padre, e como ele era ou como ele tratava os jovens? Él trataba a los jóvenes con mucho cuidado. Ele tratava os jovens com muito cuidado. Él no era hombre de fuerza. Ele não era um homem que usava força. Inclusive, Ele tenía 3 hijos. tinha 3 filhos. Rebeca era la primogénita Rebeca era a primogênita, porque la mamá de Billy Paul había muerto. porque a mãe de Billy Paul tinha partido. Y Rebeca decía, E a Rebeca então dizia: es mejor que me des con el cinturón é melhor que você me bata com o cinturão y no me hables. e não me fales, Porque cuando me hablas, porque quando tu me falas, duele más. então dói mais. Sermão. Sí, así ella hablaba de su papá. Assim era como ela falava de seu pai. Él tenía como arreglar las palabras Ele tinha a forma de como aparelhar as palavras. para subir Então, para subir o para bajar. ou para descer. Era un hombre muy sincero Ele era um homem muito sincero y amaba a los jóvenes. e ele amava os jovens. Él tenía jóvenes. Ele tinha jovens. Me trató bien a mí. Ele me tratou muito bem. Entonces, él era un hombre muy amable. Ele era um homem muito amável. Ahora vamos a ponernos de pie Então vamos estar em pé agora porque vamos a cambiar el orden del culto e vamos cambiar a ordem do culto para entrar en la palabra. para então entrar na palavra. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, Nosso Pai Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado. te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos tem dado. Perdona lo malo Perdoa o lado ruim. y esperamos que tú puedas interpretar tu palabra al pueblo. Esperamos que o Senhor possa interpretar a tua palavra para o teu povo. Sabemos que hace calor, Sabemos que faz calor, Senhor, pero tenemos un mensaje que nos has dado mas nós temos uma mensagem que o Senhor nos tem enviado y queremos entregar lo que tú has e dado. queremos entregar tal como ela está. Ayúdanos, Padre. Ajuda-nos, Pai. Ayuda al que va a escuchar. Ajuda aquele que há de ouvir. Te pedimos todo en el nombre de Nós Jesucristo. pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amén. Amém. Pueden tomar asiento. Podem se assentar. Hace mucho tiempo atrás, Há muito tempo atrás, en Israel, lá em Israel, había una familia tinha uma família y era la madre, e era mãe, 2 niñas 2 meninas y 2 niños. e 2 garotos. El papá había muerto en la guerra. E o papai tinha morrido na guerra. Ella se mantuvo fiel a su voto Ela se manteve fiel ao seu voto y no se casó de nuevo. e não se casou outra vez. Pero está levantando estos 4 hijos. Mas ela estava então levantando ali os seus 4 filhos. Lo que llamamos escuela O dominical que nós chamamos então de escola bíblica dominical. apenas comenzó en 1750. Apenas começou em 1750. Pero entre los judíos Mas entre os judeus siempre han tenido clase bíblica. sempre estiveram a escola bíblica.
hoy día sábado E hoje, sábado, es día santo para ellos. é dia santo para eles. No trabajan, Eles não trabalham, no hacen nada, não fazem nada, pero van al culto. mas eles vão para a igreja, para o culto. Y esta familia, E esta família, la madre era muy a santita, mãe era uma santa, no había Nuevo Testamento, não tinha Novo Testamento, solo estudiaban Moisés, eles só estudavam sobre Moisés, los profetas, os profetas, los salmos. os salmos. Esa era su Biblia, Essa era a Bíblia dela, hasta la fecha de hoy. até a data de hoje. Pronto van a descubrir a Jesucristo. Então, brevemente eles descobrirão sobre Jesus Cristo. Cuando nosotros vamos a Israel, Então, quando sempre vamos a Israel, encontramos con gente religiosa, encontramos ali pessoas religiosas, todos dicen igual, todos falam a mesma coisa. ya viene el Mesías. Já o Messias já vem. Pero antes de nosotros ver a Mas antes Mesías, de o Messias vir, vamos a ver a Elías. nós temos que ver a Elias. O viene al lado Ou vem ao lado, o un paso ou adelante. passo adiante. Pero primero Elías. Mas primeiro tem que vir Elias. Eso lo tienen bien grabado. Isso eles têm aqui bem memorizado. Entonces, por todos estos más de 5.000 años, Então, durante esses 5.000 anos, están estudiando su Biblia. eles estão estudando a sua Bíblia. Y esta madre llevaba a sus hijos a la escuela bíblica E essa mãe levava seus filhos para a escola bíblica, cada sábado. todos os sábados. Porque la palabra dice acá ¿dónde está? En A palavra diz aqui, Proverbios 22, no livro de Provérbios, capítulo 22, un verso para las madres. versículo aqui para as mães, A ver, 22. ¿dónde capítulo 22, está? Y verso 6. e o versículo 6. Instruye al niño en su camino, Educa a criança no caminho, y cuando fuere viejo no se apartará de él. educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ahora, eso se puede tomar de dos formas. Agora nós podemos pegar isso aqui de duas maneiras. O sea, el viejo no se aparta de la palabra, Ou seja, já ele é maior, o velho não se afastará da palavra, o la palabra no se aparta del viejo. ou se a palavra não se afastará daquele velho. Amén. Entonces esta madre llevaba sus 4 hijos a escuela bíblica cada sábado. Então essa mãe levava seus 4 filhos para a escola bíblica todos os cultos, cada sábado. En la casa hablaban de profeta y de los salmos. Então em casa falavam de profeta e dos salmos. Entonces, una niña Então uma menina y 2 niños e 2 meninos, ponían mucha atención. eles prestavam bem atenção. Estaban todos bien vestidos, Estavam todos bem vestidos, pero una niña mas uma menina, comenzó a volver un poco el corazón de la palabra. ela começou então a se desviar um pouco o seu coração da palavra. Ella conocía bien lo que decía su profeta, Ela conhecia muito bem o que dizia os seus profetas. pero también estaba en la escuela secular, Mas também ela estava na escola secundária. y así como ustedes, E assim como vocês, ella deseaba un poco más atención, ela desejava um pouco mais de atenção. porque ella veía que las que no eran religiosas E ela olhava para aquelas que não eram religiosas, atraían más atención. que atraía mais a sua atenção. Los varones ponían más atención en las mundanas. Os varões davam mais atenção para aquelas mundanas. Entonces ella comenzó a poner atención a sus amigas. Então ela começou a prestar atenção às suas amigas. Y lo primero que hizo fue comenzar a cortar el cabello. E a primeira coisa que ela fez foi começar a cortar os seus cabelos, 1 centímetro. 1 centímetro. La mamá no se da cuenta. Então a mãe não se deu de conta disso. Pensaba ella. Ela pensava isso. Pero mamá es como Dios. Mas a mãe é como Deus. Está viendo todo. Ela está observando tudo. Y entonces comenzó a pintar las uñas. Então de repente ela começou a pintar as unhas também. Y comenzó a usar un pantalón en la escuela. Então ela começou a usar calças compridas na escola. Cuando salía de la casa parecía bien cristiana, Então quando ela saía, então ali a casa, ela parecia ser uma cristã. muy santa. Ela era muito santa. Pero llegaba a la escuela, Mas quando chegava até a escola, quitaba el vestido, ela tirava o vestido, ponía pantalón ela colocava a calça comprida. y parecía a las demás. E ela se parecia com as outras. Entonces ella comenzó a revelar Então ela começou a se rebelar. lo que Dios había dado, lo que Dios le había dado. Lançar fora o que Deus tinha lhe dado. Una muchacha que es santa Uma moça que é santa, no revela los secretos. ela não revela os seus segredos. Ella camina y no se sabe
exactamente cómo es. Ela caminha e não se saberá exatamente como é que ela é. Pero las que están ungidas del diablo Mas aquelas que estão ungidas pelo diabo, comienzan a revelar. elas começam então a se revelar. Comienza a tener, ¿cómo se llama? Blusa más apretada. Ela começa a usar aquelas roupinhas mais apertadas, mais colada. Y las que revelan ya no tienen secretos. E aquelas que se revelam então já não terá nenhum segredo. Y esta muchacha E essa moça, no era como sus hermanas. ela não era igual às suas irmãs. La otra hermana y los dos A hermanos, outra irmã e os seus dois irmãos, ellos crecieron, eles cresceram, se casaron en la iglesia, eles se casaram na igreja, tuvieron su familia, tiveram a sua família siguieron bien. e seguiram muito bem. Pero esta Mas ela dio la espalda a Dios, deu as costas para Deus. poco a poco. E devagarzinho ela foi. Cuando comenzó a cortar el cabello, Quando ela começou a cortar seus cabelos, no sabía a dónde eso iba a llevar. ela não sabia aonde isso ia levar ela. Cuando se ponía el pantalón, Quando ela colocava a calça comprida, no sabía a dónde eso iba ela a não llevar. sabia aonde isso ia levar ela. La mamá A mãe no estaba con palo, não estava ali com um pau. no, ella estaba arrodillada a su cama, Ela estava ali na beira da sua cama de joelho, mañana y noche orando por de ella. manhã, à noite e à tarde orando por ela. Oh Señor, tú conoces, Ô Senhor, o Senhor conhece. tú ves todo el cuadro. O Senhor conhece o quadro inteiro. Amén. Cuando yo te entregué esa niña cuando era niña, Quando eu te entreguei essa bebê, quando ela era uma bebê, acá en Proverbios 3, aqui em Provérbios capítulo 3, donde dice en el verso 5, onde o versículo 5 diz: fíjate de Jehová de todo tu corazón confia no Senhor de todo o teu coração y no te apoyes en tu propia prudencia. e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconócelo en todos tus caminos Reconheça em todos os teus caminhos y Él enderecerá tus e Ele veredas. endireitará as tuas veredas. No seas sabio en tu propia Não seja opinión. sábio aos teus próprios olhos. Teme a Jehová Teme ao Senhor y apártate del e mal. aparta-te do mal. Cuando usted ora por sus hijos, Quando você ora por os seus filhos, no es siempre pedir, não é sempre pedir, pero es recordar a Dios mas é sempre lembrar a Deus que dice su o palabra. que diz na sua palavra. Dios, yo hice bien con esta niña. Deus, eu fiz tudo bem com essa moça. Esta niña venía muy bien, Ela vinha caminhando muito bem. se vestía bien, Ela se vestia bem. tijera no había caído a su cabello, E nunca uma tesoura tinha cortado seus cabelos. pero ahora está enfocada por acá. Agora ela está direcionada para ali. Señor, ten misericordia. Senhor, tem misericórdia. Y esa era su oración E isso era a sua oração, día y noche, dia e noite. siempre orando por su niña. Sempre orando pela sua filha. Ahora, esto aquí es un nivel, Agora, isso aqui é um nível. todos conocen. Todos vocês conhecem isso. Tú tienes que tener una vida bien equilibrada. Você tem que ter uma vida bem equilibrada. Esta niña estaba desequilibrada. Essa menina estava desequilibrada. En su corazón y en su cabeza sabía que andaba mal. No seu coração e na sua mente, ela sabia que estava mal. No tenía padre para enseñarle bien. Não tinha pai para ensinar ela bem. Ella no sabía cómo comportarse con varón. Ela não sabia como se comportar com um varão. Entonces está ya como mundana. Então agora ela está completamente mundana. Se cortó más el cabello. Ela cortou muito mais seu cabelo. Se hizo un tatuaje. Então começou a fez uma tatuagem aqui no braço. Santitas de la iglesia lo hacen a veces. E hoje muitas que se dizem santinhas hoje estão fazendo tatuagem também. Eso no se borra. Isso aqui não tem como tirar. Ser para toda la vida. Isso é para a vida inteira. Y luego ella, en vez de tener un zapato correcto, Então ela, em vez de ter um sapato correto, comenzó con un tacón así. ela começou com um pequeno saltozinho assim. Y luego otro tacón más E no alto. outro um saltozinho maior. E aí foi crescendo. Esos tacones Esses saltos altos, te hacen mal al cuerpo. isso faz mal ao corpo da mulher. Molestan la espalda. Isso causa dano nas costas. Y hay pruebas científicas Isso há provas científicas. que entre más alto el Que tacón, quanto mais alto seja o salto alto, menos va a tener un niño. menos você terá filho. Comenzó a cortar la falda un poco E ela más. começou então a subir a saia um pouquinho mais. Y como las mujeres de Brasil, E como aqui são as mulheres aqui do Brasil, comenzó la blusa a bajar. e começou então a baixar um pouco mais a blusinha. Entonces baja la blusa, E começou a baixar um pouco a blusa. sube, ¿cómo se llama? La falda, E começou então a subir um pouco mais a saia. sube el pelo Então começou a subir o cabelo.
y la lengua más larga. E a cada língua día. começou a ficar mais comprida. Eso pasa. Isso acontece. Entonces, primero estaba revelando, Primeiramente, ela estava revelando. estaba vestida todavía, Ela estava vestida ainda. pero revelando, Mas ela estava revelando. y no solo las mujeres, E não somente as mulheres. pero el diablo también tiene la tienda llena de ropa. Mas também Satanás está com as suas lojas cheias de roupas. Ahora, Dios te hizo como eres. Deus fez você como você é. Varones, Dios te hizo como eres. Varões, Deus fez você como você é. Pero el diablo Mas llena Sat- las tiendas. Mas Satanás está lá nas lojas. Entonces, cuidado con lo que estás comprando. Então tenha cuidado com o que você esteja comprando. Porque aquí en esta reunión Porque aqui nessas reuniões, hay varones aqui há alguns varões que están revelando que estão revelando-se. cuando debieran tener un pantalón más suelto. Quando tem uma calça um pouquinho mais soltinha. Entonces, después de revelar el cuerpo, Então depois que você começa a revelar seu corpo, luego comienza a mostrar el cuerpo. então você começa a mostrar o seu corpo. Ajá, baja la blusa, Você começa a baixar a blusa, sube la manga aí começa a assumir então as mangas. y uno la ve. Então um homem vê, Ahí no hay secretos. então ali já não há nenhum segredo. Pero es que a la muchacha le gusta la atención. É por isso que a moça ela gosta de atenção. A los muchachos les gusta la atención. Os rapazes gostam de atenção. Varones gusta que estén cinco niñas viéndolo. Os rapazes gostam que 5 moças estejam olhando para ele. Ese es el espíritu del mundo. Porque isso é um espírito do mundo. Y cuando esa atención sube y sube, Então quando essa atenção começa a subir, primero era revelar, primeiro era revelar, luego era mostrar depois era mostrar y termina en entregar. e aí termina em entregar-se. Eso pasa. Isso acontece. Ustedes tienen parientes que eso pasa. Vocês têm parentes que aconteceu isso com eles? Primero el vestimenta muy apretado, Primeiro ainda começaram com a vestimenta muito ceñida, muito colada, luego se quita esa ropa e logo então tira aquela roupa, y están mostrando el cuerpo e logo então mostrando o seu corpo, y termina en entregar el cuerpo. e terminam se entregando o seu corpo. Bueno, esta niña, Então essa moça, no sabemos su nombre, não sabemos o nome dela, pero terminó entregando su cuerpo. mas ela acabou entregando o seu corpo. Tenía un poco de ética Ela tinha um pouquinho de ética, y se casa con ese varón e ela então casou com um certo varão. y tiene un niño. Ela teve um filho, Pero el niño lo está cuidando la abuela. mas o filho quem está cuidando é a avó. Esa abuela es la que está orando. Então essa avó é a que está orando, Es la madre de la muchacha. é a mãe dessa moça. Día y noche está orando mi hija. E dia e Señor, noite está mi olhando, hija. minha filha, minha filha. Entonces se casa con este muchacho Então ela se casou com esse moço. y le prometió al muchacho: Então prometeu fez uma promessa para aquele rapaz. mira, tú eres el primero, pero te voy a ser fiel. Olha, tu é o primeiro, que eu vou ser fiel. Tu é o primeiro que eu vou ser fiel. Cometimos este error, pero bueno, nos casamos y listo. Cometemos esse erro, mas vamos consertar isso, vamos nos casar. Pero ¿qué pasó? Mas o que aconteceu? Él está trabajando Então ele está no trabalho. y llega un día Então chegou um dia em casa. y está un caballo negro ahí en la casa. Então encontrou um cavalo preto que estava na porta da sua casa. Yo no conozco a nadie con caballo Eu negro. não conheço ninguém que tenha um cavalo preto por aqui. Y aquí estaba un hombre en su casa. Então quando ele chegou, estava um homem lá na sua casa. Aló, ¿tú quién eres? E então, o que é isso? Bueno, esta mujer me engañó, me dijo que no estaba casada. Ah, essa mulher me enganou, ela disse que ela não era casada. Entonces yo llegué y me aproveché. Então eu cheguei e aproveitei a oportunidade. Ella se ofreció. E ela se ofereceu para mim. Problema. Isso é um problema. Bueno, entonces él aguantó un poco, Então ele suportou ela um pouco, pero vio que esta mujer no está cambiando. mas viu então que essa mulher não está mudando nada. Así como ella se entregó a él, se está entregando a otros. E assim como ela se entregou àquele, a ele está entregando a outros. Y entonces se divorció. Então ele foi e se divorciou dela. Ok, ya está sola. Então agora ela está sozinha. Tiene su niña ahí con la abuela. Ela tem uma filha, está com a sua avó. Pero siguió su vida mundana. Então ela seguiu na sua vida mundana. Y en un año se casa con otro. Então um ano depois se casou com outro. Le mintió. E mentiu outra vez. Y nuevamente el número 2 la consigue con problema. Então agora o segundo conseguiu ela com o mesmo problema. Y la divorció. Então se divorciou dela. Tuvo 5 esposos. Então teve 5 esposos Y 5 divorcios. e 5 divórcios. Y no está cuidando a los niños. E não está cuidando dos seus filhos. La abuela está cuidando a É a los avó que niños. está cuidando dos seus filhos.
Y la mamá orando todos los días. E a mãe está orando todos os dias. No sabían cómo Dios iba a responder. E ela não sabia como Deus ia responder. Pero Dios siempre llega a tiempo. Deus sempre chega a tempo. En Juan capítulo 4, E em João, no capítulo 4, mientras la mamá está orando, enquanto a mãe dela está orando, ahora esta es una prostituta agora essa é uma prostituta. y había varias E tinha várias. y tenían cierto vestimenta, sabían quiénes eran. Então elas tinham certas vestimentas, então sabiam quem eram elas. En aquel tiempo no había llave de agua, Naquele tempo não tinha uma torneira. tenían que llevar una vasija. Tinha que levar então uma espécie de vasilha. No era plástico y no era aluminio, Não era plástico nem alumínio, era barro era de barro, pesado. era pesado. Y tienen que llevar esa vasija allá al pozo y Então, volver con então agua. ela tinha que carregar essa vasilha até lá no poço e carregar água e trazer para cá. Ahora, mujeres como ustedes iban en la mañanita Agora, mulheres como vocês iam de manhã o en la tarde, ou de tarde, no iban a mediodía, não ia no meio-dia, porque allá es igual clima que aquí, porque lá o clima é igual que aqui, 40 grados a la sombra. 40 graus debaixo da sombra. Entonces había una distinción. Então havia uma diferença. Las vírgenes y las madres iban en la mañana o en la tarde, As moças e as casadas iam de manhã ou à tarde, pero las rameras prostitutas iban a mediodía. mas as meretrizes e prostitutas iam no meio-dia. Entonces ella sale a buscar su agua, Então ela foi buscar sua água. pero ocurre que Dios había escuchado las oraciones de la madre Mas acontece que Deus tinha ouvido a oração daquela mãe. y la Biblia dice, E a Bíblia então nos diz, verso o 4, versículo 4, era necesario pasar por Samaria. que era necessário passar por Samaria. Jesús va de Jerusalén a Galilea. Jesus vai de Jerusalém para Galiléia. Son como 100 kilómetros. São como 100 quilômetros. No había carro. Não tinha carros. Van caminando. Eles estão caminhando. Y llega a esta ciudad de Sicar, Eles chegaram então a essa cidade chamada Sicar, porque Dios había dado una visión a Jesucristo. porque Deus tinha dado uma visão para Jesus Cristo. Tienes que llegar a mediodía. Tem que chegar no meio-dia. Tengo una oveja. Eu tenho uma ovelha. Su madre está orando por 30 años. Sua mãe está orando durante 30 anos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. E era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. E estava ali a fonte de Jacó. Entonces Jesús, cansado del camino, E Jesus, pois cansado do caminho, se sentó junto al pozo. assentou-se assim junto da fonte. Y era como mediodía. E era como meio-dia. Verso 7. Versículo 7. Vino entonces una mujer de Samaria a sacar agua. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Y Jesús no entró en un largo discurso. E Jesus então não fez um longo discurso. Él sabía lo que estaba Ele haciendo. sabia o que ele estava fazendo. En ese tiempo, E nesse tempo, los líderes religiosos, os líderes da religião, rabinos, os rabinos, maestros de la palabra, os mestres da palavra, no tenían nada que ver con su mujer en público. eles não queriam nada que ver com aquela mulher em público. No podían tocar a una mujer. Eles não podiam tocar numa mulher daquela. No podían ni hablar con su propia mujer en público. Não podia falar nem mesmo com a sua própria mulher publicamente. Pero Jesús era distinto. Mas Jesus era diferente. Él llegó a tiempo Ele chegou no momento exato. y sabía lo que estaba Ele haciendo. sabia o que estava fazendo. Y de repente le dice, dame de beber. Então de repente ela disse: deve de beber. Ele disse. ¿Dónde están los discípulos? Então onde estavam os discípulos? Están allá en el pueblo consiguiendo algo de comer. Estavam lá então na cidade comprando algo para comer. Él sabía lo que estaba Ele haciendo. sabia o que estava fazendo. Pero había separación de las razas. Então havia uma separação de raças. Y en el verso 9 la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Pero Jesús era el puente. Mas Jesus era a ponte. Él vino para abrir un nuevo camino. Ele veio para abrir um novo caminho. Él estaba en el lugar correcto Ele estava no lugar correto, por dirección de Dios, pela direção de Deus, por oración desde esa madre. pela oração daquela mãe. Él no hacía nada al azar. Ele não fazia nada por azar, por acaso. Él no vino a la tierra, bueno, a ver si alguien me tiene piedad, a ver si me aman. No, él ya sabía lo que estaba haciendo. Ele não veio aqui na terra e dizia: eu vou lá, vou ver se alguém tem misericórdia ou piedade de mim. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. El verso 10. O versículo 10. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Y él sigue hablando del agua. E ele seguiu falando sobre água. Pero mientras está hablando con esta mujer, Enquanto ele está conversando com aquela mulher, él está discerniendo el caso. ele está discernindo então o caso dela. Y por fin llega al verso 15. E por fim chegamos até o versículo 15. Ella dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha de sede e não venha aqui tirá-la. Entonces tienen unos 20 minutos hablando del agua. Então ali, durante 20 minutos, eles estavam conversando sobre água. Y de repente él llega al punto. E de repente chegou aquele ponto exato. Ve, llama a tu marido. Então Ven vai acá. e chama o teu marido. Oh, ¿qué tiene que ver con el agua? Então o que tem a ver marido com água? Y respondió ella rápidamente y dijo: no tengo E marido. ela rapidamente respondeu e disse: eu não tenho marido. Tú has dicho la verdad, Tu no tienes disseste a marido. verdade, não tens marido. Porque has tenido 5. Porque tiveste 5. Y el que conseguiste anoche no es tuyo. E o que com quem tu tiveste à noite não é teu. Ahora, indudablemente, esta hermanita Agora, sem uma sombra de dúvida, essa irmãzinha, era una mujer muy hermosa. ela era uma moça muito bonita. No tenía problema atrayendo atención de los varones. Ela não tinha nenhum problema para atrair, chamar a atenção dos varões. El problema era que no se quedaban. O problema era que não permaneciam com ela. Ella estaba muy sedienta de algo, Ela tinha sede de água. pero no sabía cómo satisfacer Mas esa sed. ela não sabia como satisfazer aquela sede. Amén. Había algo en ella, pero no se consigue con el sexo. Agora, tinha algo nela que ela não conseguia isso com o sexo. Entonces, en el verso 17, Então, no versículo 17, no tengo marido porque 5 has tenido, etc. Y el 19, Señor, 19. me parece que tú eres profeta. disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O sea, están hablando del agua. Estão falando de água. Ve, trae tu marido. E ele disse: vai, busca teu marido. Y ella limpiamente dijo: no E tengo. ela disse: certamente eu não tenho. Ajá, pero tú has tenido 5, el Mas que tu tienes no es tiveste tuyo. 5 e o que com quem tu tem não é Tú teu. hablaste la verdad. E ela disse: tu falas a verdade. Entonces, con solo esos 3 minutos, E com somente esses 3 minutos, todo comenzó a cuadrar de su enseñanza bíblica. tudo começou a se encaixar com o seu ensinamento antigo, lá atrás, bíblica. Yo creo que tú eres profeta. E disse: eu creio que tu eres profeta. Entonces ella dice: nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Y Jesús dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Entonces ella entró a sus diferencias de religión, de raza, etc. Então ela entrou na diferença de religião, de credo e raça. Porque seguramente cuando este hombre le está mirando el pasado, se puso muy incómoda Certamente, quando esse homem está discernindo o seu passado, ela se sentiu um pouco incômoda. y se fue a la defensiva, Então ela então ficou na defensiva. relatando sus ideas de racismo y religión. Então começou a relatar suas ideias de racismo e religião. Porque los samaritanos eran muy expertos en la defensiva. Porque os samaritanos eram muito espertos para se defender. Entonces ella habla. E ela começou a falar. En el 21, E no 21, créeme, ni aquí ni allá. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. crê-me que a hora vem que nem neste monte nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mas a hora Amém? vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Dios es espíritu y es verdad. Deus é espírito e verdade. Si tenemos todo espíritu Se nós temos todo o espírito y mucho ruido de la música, e muito barulho da música, está fuera de orden. isso está fora de ordem. Y si es pura palabra, Isso é nada mais a palavra. la gente se duerme. La gente se duerme. Então as pessoas vão começar a dormir. Pero tiene que estar equilibrado. Então tem que estar nivelado. Amén. Entonces ella dice: sé que ha de venir el Mesías. Então ela disse: eu sei que há de vir o Messias. O sea, en escuela bíblica me enseñaron que Mesías viene.
lá na escola bíblica me ensinaram que o Messias viria y se llamará el Cristo. e se chamaria o Cristo. Y cuando Él venga nos dirá estas E cosas. quando ele venha, nos dirá o que tu me estás dizendo. Una ramera hablando con el verbo de Dios. Uma meretriz falando com o verbo de Deus. Una mujer que difícilmente entra a muchas iglesias. Uma mulher que dificilmente entraria em algumas igrejas. Pero Él dijo, Mas ele disse, y la única parte en la Biblia que dice esto: e a única parte na Bíblia onde diz isso: yo soy el que habla contigo. eu sou o que falo contigo. Y de repente aparecieron los E discípulos. de repente vieram os discípulos. Ella había puesto atención allá en el campamento y en la escuela bíblica. Ela tinha posto atenção lá no acampamento e na escola bíblica. Y algo de esa verdad había quedado en su cabeza. E algo daquela verdade ficou ali na sua memória. Ella estaba frente al verbo de Dios. Agora ela estava diante do verbo de Deus. Tenía un espíritu correcto. Ela tinha um espírito correto. La carne ya muy mal. Então a carne dela estava estragada. Ella no rechazó la verdad. Ela não rechaçou a verdade. Aceptó la verdad. Ela aceitou a verdade. Porque tenía lugar en el cielo. Porque ela tinha um lugar no céu. Tenía representación. Ela tinha representação no céu. Y solo requería una bebida del agua especial. E só se necessitava um gole da bebida especial. No era 6 meses de entrenación. Não era 6 meses de treinamento. El profeta de Dios dice: tome un solo trago de ahí. O profeta de Deus diz: beba somente um gole dali. Y usted jamás tendrá que escuchar otro mensaje de moral, cómo vestirse, cómo E portarse. você jamais terá que ouvir outra mensagem de moral, como deverá se vestir ou se comportar. Pero tenemos mucha gente Mas nós temos muitas pessoas mucha gente viene a la iglesia muitas pessoas vêm à igreja y todo lo que sale del púlpito e tudo que sai do púlpito es para aquel, é es para para aquele, aquella, é para aquele y para ti nada. e para ti nada. No se aprovechan de lo que Dios dice. Eles não se aproveitam do que Deus diz. Siempre es para alguien más. Sempre é para alguém mais. Pero si tú tomas el agua, Mas se você beber dessa água, ya no tienes que escuchar mensaje de moral, de cómo vestir, nada você de já não eso. tem que ouvir uma mensagem mais de moral, como você tem que se vestir. Pero tienes que participar. Então você começa a participar. Es que tu vida habla mucho más que tus palabras. É que a tua vida fala muito mais que as tuas próprias Somos palavras. muy buenos para citar que William Branham dijo, Nós somos muito bom para dar citações de William Branham, disse isso. pero tus vecinos no importa William Branham. Mas os teus vizinhos não se importam com William Branham. Está mirando tu vida. Estão olhando para a tua vida. En Roma está el hombre importante. Em Roma está o homem importante. Está vestido de blanco. Está vestido ali de branco. Parece muy santo. Parece que ele é muito santo. Nació aquí un poco al sur. Ele nasceu aqui um pouquinho ao sul. Cuando nació su madre le puso el nombre Jorge. Então, quando ele nasceu, a sua mãe colocou o nome dele de Jorge. Pero cuando fue a Roma, Mas quando ele foi a Roma, se puso el nombre Francisco. ele colocou o nome de Francisco. Queriendo ser como Francisco de Asís. Querendo ser como Francisco de Assis. Francisco de Asís era un predicador del evangelio en aquel tiempo. Francisco de Assis era um pregador do evangelho naquele tempo. Hace más de 900 Faz años. mais de 900 anos. Y él dijo, E ele disse, igual que nuestro profeta, igual que o nosso profeta, predica siempre, prega sempre. emplea palabras cuando sea necesario. E use a palavra quando seja necessário. O sea, vive tu mensaje. Ou seja, que você tem que viver a sua mensagem. Pero como somos producto del siglo XXI, Então, como nós somos um produto do século 21, tenemos teléfono, Nós ¿cómo se temos- llama? Inteligente, nós temos os teléfonos inteligentes, os tenemos smartphones, Wi-Fi, tenemos temos todo. Wi-Fi, temos tudo. Y somos muy buenos para hablar. E somos muito bom para estar falando, blá, 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 Y blá. al rato todo lo que hablas no cuadra con tu vida. E logo, então, tudo que você falou não encaixa com a tua vida. Problema. Então, isso é um problema. Porque la gente está mirando. Porque as pessoas estão te olhando. Ustedes que están criando niños, Vocês estão criando as criancinhas. ellos no entienden tus palabras. Eles não entendem as tuas Pero palavras. están mirando el ejemplo. Mas estão olhando para o teu, olhando para você, o teu exemplo. Y así son los vecinos. E assim são os vizinhos. Están mirando el ejemplo. Estão olhando o teu exemplo. Esta mujer E esta mulher, se convirtió en dama al instante. e em um instante ela se converteu numa dama. Cambió de ruta. Ela mudou a sua rota.
se fue a la ciudad Ela foi até a cidade como misionera. como uma missionária. Vengan y vean. Venham ver. Este me dijo todo lo que yo he Ele hecho. disse tudo sobre a minha vida. Yo tengo vergüenza. Eu me envergonho. Ahora soy una mujer distinta. Agora eu sou uma mulher diferente. Dios ha respondido a la oración de mi Deus madre. respondeu a oração da minha mãe. Ahora, ¿por qué Dios permitió que ella se fuera tan lejos en ese desvío? Por que Deus permitiu que ela fosse tão longe nessa lama por esse desvio? Para que fuera parte de esta palabra. Para que isso fosse parte dessa palavra. Para cuando viniera William Branham, Para que quando viesse William Branham, él la menciona casi en cada cinta. ele pudesse então falar dela sobre em cada fita. Todo esto cuadra. Tudo isso encaixa. Vamos a ver un caso más. Vamos ver só um caso mais. Había en aquel tiempo, Havia naquele tempo, no había teléfono. não tinha telefone. Y en Lucas capítulo 7, E em Lucas, no capítulo 7, Jesús estaba predicando, Jesus estava pregando teniendo gran campaña por allá lejos. e tendo uma grande campanha lá Pero en Jerusalén fora. había un hombre muy, muy santo. Mas em Jerusalém tinha um homem que era muito, muito santo. Él conocía todos los detalles de la ley de Moisés. Ele conhecia todos os detalhes da lei de Moisés. Y él tuvo la idea de tener una gran fiesta. E ele teve a ideia de ter uma grande festa. Mucha carne en la parrilla. Muita carnes ali assando. Y él mandó a invitar a Jesús. E então ele mandou convidar Jesus. Envió ¿cómo se llama? Un mozo ahí de la casa. Ve, busca a Jesús, llámalo. E ele mandou então um servo buscar Jesus lá. Vem aqui da minha casa. Bueno, Jesús llegó a tiempo. E Jesus chegou na hora exata. Jesús nunca llega tumbando la puerta. Jesus nunca chega derrubando a porta. Él llega en la hora precisa. Ele chega na hora exata. Como con María y Marta. Como foi com Maria e Marta. Lázaro estaba en la tumba. Lázaro estava no sepulcro. Ya estaba. Ele já estava morto. Y cuando llegó Jesús, Mas quando chegou Jesus, parece que llegó 4 días tarde. parece que ele chegou 4 dias tarde. Pero llegó en la hora Mas ele precisa. chegou na hora exata. Y él llegó aquí a esta fiesta en la hora exacta. E ele chegou então na hora exata nessa festa. Pero de alguna forma él entró y no le dieron la bienvenida. Mas de alguma maneira ele entrou ali e não deram a bem-vinda. Entonces está sentado acá solito. Então ele estava sentado ali na esquina. Él estaba vestido como los demás. Ele estava vestido igual como os outros. No sabían que era Mesías. Não sabia quem era o Messias. Sabían que era distinto. Sabia que era diferente, Y él decía que era Mesías. porque ele dizia que era o Messias. Y tenía un poco seguidores locos por ahí. Ele tinha pouco de seguidores que eram loucos Pero lá este fora. lo había invitado. Mas esse tinha convidado ele. Pero con el fin de hacerlo más pequeño. Então eu quero fazer isso um pouco. Isso era o propósito disso, era fazer diminuir ele. A ver cómo lo avergonzaba. Que como envergonhavam ele. Y el profeta dice que tenía tanta carne asada E o profeta disse que ali tinha tanta carne assada como para alimentar todo el pueblo. como para alimentar a vila inteira. Y la gente pasaba. E as pessoas passavam e sentiam o cheiro. Qué rico. Oh, isso é maravilhoso. Pero no eran invitados. Mas não eram convidados. Y una mujer pasó por ahí, Então uma mulher passou ali, muy insignificante, muito insignificante. y miró por un hueco en la pared E ela então tinha um buraco na parede, e ela viu ali. y vio la carne asada. E ela então olhou e viu aquela carne assada. Y vio el fariseo Simón, E ela olhou para o fariseu Simão, porque él hacía estas fiestas muchas veces. porque a miúde ele fazia sempre essas festas. Ella era amiga de la mujer samaritana. Ela era uma amiga da mulher samaritana. Se conocían. Elas se conheciam. Ahora esto es un poco de rama. Agora isso é um pouco de ramos. Pero ella sabía que aquella había mejorado su vida, tenía esposo, tenía casa, tenía todo. Ela sabia que aquela samaritana tinha melhorado a sua vida, tinha agora marido, tinha um lar, tinha uma família, tinha tudo. Conocía el testimonio. E ela conhecia, sabia do testemunho dela. Y estaba esperando que ella pudiera ver a este mismo Jesús. E ela estava esperando que ela mesma pudesse ver esse mesmo Jesus. Está mirando por el hueco en la pared. E ela está olhando ali por um buraco na parede. Está mirando. Ela está olhando. Ah, ahí está Jesús. Ali está Jesus. Y tiene pies sucios. E ela disse: ele está com os pés sujos. ¿Cómo entró aquí? No le han lavado Como los que ele pies. entrou aqui e ninguém lavou os pés dele? Está sudado todavía. Ele está ainda suado. Entonces ella era una de las pocas personas en aquel tiempo Ela era uma das poucas pessoas daquele tempo que reconoció lo que Dios estaba haciendo en tiempo presente. que reconheceu que Deus estava ali no século presente. Ella sabía que este cuadro nunca se iba a repetir. Ela sabia que aquele quadro jamais se repetiria. Era su oportunidad Era a sua única oportunidade de hacer algo. de fazer algo.
Entonces corrió a su casa Então ela foi até a sua casa y abajo de la cama tenía el dinero. e debaixo da sua cama ela tinha dinheiro. Ella era prostituta también. Ela era uma prostituta também. Sacó el dinero Ela tirou o dinheiro y corrió a la farmacia. e ela foi até então a farmácia. Y el dueño de la farmacia Então o dono da farmácia vio que ella entró. viu que ela entrou. ¿Tú qué estás haciendo O que aquí? você está fazendo aqui? Vas a poner mal fama a mi Você negocio. vai fazer do meu lugar aqui, vai trazer má fama ao meu lugar? Lárgate. Vai embora daqui. No, yo vine a comprar. E ela disse: não, eu vim aqui fazer compra. Bueno, siendo un judío. E como ele era um judeu, Bueno, pasa pues. então entra. Ella dice, mira, nosotros todos sabemos que tú tienes allá arriba una cajita de alabastro. Todos nós sabemos que você tem aí lá em cima ali um lugar, um vidro de perfumes, Sí, de alabastro. de perfume de nardo. Era muy especial. Alabastro. Era muito especial. Él dice, sí, ahí está, Ela disse: sim, aí está. pero eso cuesta dinero. E ele disse: sim, mas isso é muito caro. Bueno, yo tengo el dinero. Ela disse: sim, mas eu tenho dinheiro. A ver, Então, coloca aqui. entonces pone la mano. Então ele colocou a mão Y siendo un buen judío, e, sendo um bom judeu, lo cuenta 3 veces. começou a contar 3 vezes. Bueno, tengo que vender. Ele disse: vai, eu tenho que te vender. Y se lo da. Então deu para ela. Entonces ella corrió a la casa de Simón. Então ela voltou correndo para a casa de Simão. Y así como entró Jesús desapercibido, E assim como entrou Jesus desapercebido, ella también entró desapercibida. ela também entrou desapercebida. Y entró por ahí E ela entrou por ali. y estuvo muy quieta. E ela entrou quietamente. Y estaba cerca de Jesús. E ela estava pertinho de Jesus. Y la palabra dice, E a palavra de Deus disse: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. 38. verso 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Entonces, Então, como ustedes saben, como vocês sabem, los cuadros que tenemos de Jesús, ¿verdad? En la última cena, os quadros que temos de Jesus na última ceia, él está sentado a la mesa con los discípulos. ele está sentado à mesa ali com os discípulos. Esos cuadros fueron pintados centenares de años después por italianos. Esses quadros foram pintados centenas de anos depois pelos italianos. Pero en aquel tiempo, Mas naquele tempo, la mesa era baja, a mesa era baixa, así como eso. era assim como o que está aqui adiante. Entonces él estaba sentado así, Então ele estava sentado dessa maneira, está comiendo. e ele está ali comendo, La Biblia dice, e a Bíblia diz isso, ella está detrás de e él, ela está de trás dele, a sus pies. aos seus pés. ¿Entienden? Você entende? Se puede ver en la pantalla. Você pode ver então ali no telão. Detrás de él. E ela estava de trás dele. ¿Entienden? Entonces en el 39, Então no 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo entre sí, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo. o sea, lo está pensando, Ele está pensando: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que le toca a una sí. pecadora sin vergüenza. se este fosse o profeta, bem saberia quem é com essa mulher, essa é uma pecadora sem vergonha. Y de repente Jesús le De repente dice, Jesus disse para ele, porque él está discerniendo, porque ele está discernindo ali: Simón, Simão, tengo una cosa que eu tenho decirte. uma coisa para te dizer. Y Simón está pensando que le va a echar la bendición por toda esa carne, todo ese gasto. E Simão pensou que Jesus ia abençoar ele porque ter gastado tanto dinheiro naquelas carnes que estavam ali. Di, maestro, Diz, mestre, échame la bendición. então me abençoe. Y le cuenta un cuento. Então contou para ele uma história. Había un acreedor, uno del banco, y habían 2 deudores. Então um homem de um banco prestou dinheiro e tinha dois devedores. Uno le debía 500, otro 50. E a um devia 500 e o outro 50. Y esos no tenían con qué pagar. E eles não tinham com que pagar. Bueno, le perdonó a los 2. Então ele foi e perdoou os dois. Entonces dice, dime Simón, Então ele disse: Simão, me diga, ¿cuál de esos 2 amaría más al que le perdonó? qual desses dois amaria mais aquele que o perdoou? Entonces todos los ojos están en Simón, Então todos os olhos agora olharam para Simão, porque él tiene que responder. porque agora ele tem que responder a pergunta.
Ahora, Jesús está sentado aquí, Agora Jesus está sentado ali, la mujer está lavando los pies a mulher está lavando os seus pés. y Simón tiene que responder. Então agora Simão tem que responder a pergunta. Bueno, yo creo que el que perdonó más. Ele disse: bem, eu creio que aquele que perdoou mais. Y Jesús dice, E Jesus disse: rectamente has juzgado. respondido corretamente. Te voy a dar una estrella. Eu vou te dar para você uma estrela. Te ganaste el premio. Você ganhou o prêmio. Dice, y vuelto a la mujer, que ahora está mirando a la mujer por primera vez, E agora ele está olhando para a mulher pela primeira vez, pero está hablando con Simón. mas está falando com Simão. ¿Tú ves esta mujer? Tu vê essa mulher? Yo entré en tu casa, Não, eu entrei na tua casa. no me diste agua para mis pies. Não me deste água para lavar meus pés. Ella está regando mis pies con sus lágrimas. E ela está lavando meus pés com as suas lágrimas. Está secando con sus E ela cabellos. está secando com seus próprios cabelos. Tú no me besaste. Tu não me deste um beijo. Ella está besando mis pies. E ela está beijando meus pés. No ungiste mi cabeza con aceite. Não ungiste a minha cabeça com óleo. Ella está ungiendo con perfume mis pies. Ela está ungindo com perfume os pés. Por lo cual te digo que sus muchos pecados Por isso eu digo que seus muitos pecados están perdonados. estão perdoados. Amén. Ella queda perdonada. Ela estava perdoada. Amén. Y aquí dice, porque ella amó mucho. Porque 47. ela amou muito, diz aqui. Pero el que perdona poco, poco ama. Mas o que perdoa pouco, pouco ama. O sea, los dos del cuento, el de 500 y el de 50, Os dois da história de 550, ella es de los 500 ela era dos 500 y aquel es de los e ele 50. era dos 50. Y a ella le dice, primera cosa que le dice, E a primeira coisa que ele diz: tus pecados te son teus perdonados. pecados são perdoados. Ella quedó libre. E ela ficou livre. En un instante se Mas volvió en dama. No momento ela se transformou numa dama. Pero ella tenía algo que hacer. Mas ela tinha que fazer algo. Esto nunca se va a repetir. Porque isso nunca ia repetir-se. Reconoció su oportunidad. Ela reconheceu a oportunidade que ela tinha. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, o sea, todos los judíos, Estavam sentados junto ali à mesa, todos os judeus. ¿quién es este que también perdona Quem pecados? é esse que também perdoa pecado? Pero él le dice a la mujer, Mas ele disse para a mulher: tu fe te ha tua salvado. fé te tem salvado. Ve en paz. Vá em paz. Pablo dice en 1 Corintios, E Paulo disse em 1 Coríntios: estas cosas acontecieron como ejemplo. essas coisas aconteceram como exemplo. Están escritas Estão escritas para amonestarnos a nosotros, para nos amonestar a nós, a quienes ha alcanzado los fines de los aqueles siglos. que têm alcançado o final dos séculos. Cuando él escribió eso, no era fin de los siglos. Quando ele escreveu isso, não era o final do século. Ahora es fin de los siglos. Agora sim é o final do Esas son século. palabras para la Odisea. Essa palavra então é para a Odisseia. Nosotros somos la generación final. Nós somos a última geração. Y estamos viviendo en tiempos muy Nós estamos peligrosos. vivendo num momento muito perigoso, Porque efectivamente el mundo se está cayendo a pedazos. porque realmente o mundo está caindo sem pedaço. Y es un tiempo de mucha idolatría. Porque é um tempo de muita idolatria. Y ustedes que salieron del E catolicismo vocês que saíram do y catolicismo sus padres e os seus pais conocen muy bien lo que es idolatría. conhecem muito bem o que é idolatria. En mi tierra no conocen tanto lo que es Na minha idolatría, terra não conhecem muito sobre idolatria, pero están entrando en mas eles idolatría. estão entrando na idolatria. Tenemos el caso muy sencillo del profeta Daniel. Nós temos um caso simples do profeta Daniel. El rey de la tierra aquel tiempo amaba tanto a Daniel, O rei da terra naquele tempo amava tanto a Daniel, mandó a hacer una estatua mandou fazer então uma grande estátua, igual a la estatua que está en Río, igual aquela estátua que está no Rio de Janeiro, mismo tamaño, do mesmo tamanho, pero no era de concreto, mas não era de concreto, ni plástico ni não madera, era de plástico nem de madeira, era de oro. era de ouro. Y le dijo, Y dice, cuando hacen la cabeza, Quando fizeram a cabeça, que se parezca a Daniel. então que seja igualzinha de Él Daniel. amaba tanto al profeta de Dios Ele amava tanto a Daniel, que tenía una estatua de oro que tinha uma estátua de ouro. y firmó un decreto. E ele assinou então uma lei. Cuando tal música se toca, Quando a música tal seja tocada, todo el mundo se va de todo rodillas. mundo deve se ajoelhar e olhar para a estátua. Pero había tres elementos, Mas tinha três moços ali, tres amigos de Daniel, três amigos de Daniel, creyentes genuinos, crentes genuínos, que conocían la que palabra conheciam a palavra
de Levítico De 26, Levítico 26, no adoras a ninguna não estatua. adorarás a nenhuma estátua. No levantarás ninguna Não estatua. levantarás nenhuma estátua. Entonces cuando tocó la música Mas quando então ouviram a música, y todo el mundo de rodillas, todo mundo se ajoelharam, con la lengua, então com a língua olhando para lá, ellos están parados. e então eles ficaram em pé. Llegó la policía religiosa Então chegou a polícia da religião, a polícia religiosa, a polícia religiosa, Llevó veio cá adentro. e levou eles lá dentro. Mira, rey, estos sinvergüenzas no adoran al Olha aqui, profeta. meu rei, esses sem vergonhas aqui não estão adorando a estátua. Ahora, él amaba a Daniel Agora o rei amava Daniel y también sus amigos. e também amava os seus amigos. Mira, muchachos, yo los amo mucho a ustedes. Oh, rapazes, eu amo muito vocês, disse o rei. Hagamos un arreglo. Vamos fazer aqui, vamos fazer algo. Se van de una sola rodilla Vocês vão dobrar só um joelho y todo listo. e tudo estará bem. No, ni dos, ni uno, E nada. eles disseram, nenhum, nem dois, nem nenhum, nem nada. Amén. Ellos no tenían camiseta como ustedes. Eles não tinham essas camisas do encontro que vocês têm. Nunca desista. Nunca desista. Pero ellos lo estaban haciendo. Mas eles estavam fazendo? Estaba en la cabeza. Isso estava na sua memória? Amén. Conocían la verdad. Eles conheciam a verdade? Entonces el rey dijo, bueno, tengo que echarlos al fuego. Então o rei disse, agora eu tenho que jogar vocês no fogo. Ah, echó al fuego, no Então, importa. podem jogar no fogo, não importa. Entraron al fuego Então quando iam jogar no fogo, y ni un pelo se quemó. em nenhum cabelinho deles foi queimado. Solo se quemó la soga que estaba amarrada Somente se queimaram as cordas que estavam sobre eles. para poder adorar a Dios. Para poder levantar as mãos e adorar a Deus. Amén. Entonces el profeta de Dios dice, la edad gentil comenzó en el tiempo de Daniel O profeta disse que a era começou no tempo de Daniel, con la adoración forzada a un uma hombre adoração santo. forçada de um homem santo. Y dice, la edad gentil termina igual A era gentílica também terminará igual, con la adoración forzada a un hombre santo. com a adoração forçada a um homem santo. Ahora, ustedes lo han escuchado Vocês têm ouvido y de aquí a poco van a ver la realidad. que falta pouco para isso ser a realidade. Pero el creyente genuino Então o crente genuíno, está equilibrado. ele está bem equilibrado. Ok, ¿cómo vamos a llegar a equilibrio? Então como vamos chegar então a esse nível aqui? 4 pasos. 4 passos. Y en 2 minutos estamos fuera. E em 2 minutos iremos 1. lá fora. Número 1. Lee cuando menos un capítulo de tu Biblia. Lê pelo menos um capítulo da tua Bíblia. Todos los días. Todos os dias. Un capítulo. Um capítulo. Número 2. Número 2. Lee cuando menos una página del libro de las 7 edades. Leia pelo menos uma página do livro das 7 eras. Número 3. Número 3. Escucha cuando menos 20 minutos el profeta de Dios. Ouça pelo menos 20 minutos da fita do profeta. Y número 4. E o número 4. Ora a todo tiempo. Ore todo o tempo. Cuando estás en tráfico, Quando você estiver no trânsito, cuando estás en quando autobús, você estiver no ônibus, tú puedes orar quietamente. você pode orar ali quietamente. Porque el creyente crea su propia Porque o atmósfera. cristão forma a sua própria atmosfera. Aleluia. Si no sigues esos 4 pasos buscando equilibrio, Se você não busca esses 4 passos buscando esse nível, llegarás a un desequilibrio, então você chegará a um desequilíbrio. un extremo peligroso, Esse é um extremo perigoso. aún con libritos de profeta en la mano. Mesmo com as mensagens do profeta na mão. Pero con equilibrio Mas quando há esse nível, prosperarás como então individuo você prosperará como um indivíduo y como iglesia. e como uma igreja. Que Dios Que bendiga. Deus vos abençoe. Obrigado. Very good.